anos 80. Hoje a Vila Mariana é um belo bairro, o Lacerda voltou à Vila Mariana depois de um tempo nos Jardins, o Bunazar enriqueceu e abandonou a Vila Mariana, hoje está em bairros nobres da capital. E Lacerda é o seguinte, eu conheci o Lacerda numa situação curiosa, porque eu fui a Lisboa fazer a banca de mestrado do Gomide. E eu fui a Lisboa fazer a banca do Gomide, e o Gomide tinha lá como arguentes um professor do Minho, que era o professor Gravato de Moraes, o professor não arguente, que era o Januário Gomes de Lisboa, o professor não arguente, que era o Fernando Araújo, o orientador dele, que era o Pedro Romano Martins, à época, e eu fui arguir pelo lado brasileiro. 2010, isso. E eu chego na defesa de tese do Gomide, tinham poucas pessoas assistindo, e vejo um sujeito sentado numa fileira lá atrás, é bom que está gravando, vai para o YouTube, Lacerda, registra isso. E eu vejo o sujeito sentado atrás, assistindo a banca do Gomide, com um capuz de frio, uma barba, que era uma barba assim, que o Fidel Castro teria inveja, mesmo nos áureos tempos, a barba do Lacerda era praticamente uma barba do Papai Noel, ainda na versão escura. Eu falei, nossa senhora, estão acolhendo aqui desabrigados, porque eu vi que era um sujeito com frio, sentado assim, crujadinho lá atrás, e ficou a tese inteira do Gomide lá, assistiu tudo. Quando saiu, chegou para mim, isso não é mentira, foi o dia que eu conheci Maurício Lacerda. Chegou para mim e falou assim, professor Simão, eu sou Maurício Lacerda, amigo do Bunazar. Oh, Lacerda, que alegria, tal. Eu até cheguei no Brasil e falei, ô, Bunazar, dá um toque lá para o Lacerda, de vez em quando fazer barba, tal, porque a situação dele está lamentável. Ele ficou, o Gomide não sabe disso, mas muito amigo do professor Fernando Araújo, nesse périplo que ele teve de mestrado, quando ele fez o mestrado com o professor Pedro Paes de Vasconcelos, sobre os seguros dos administradores, que é o livro dele publicado, e naquela época, eu não me esqueço, em 2010 teve a banca, eu voltei para o Brasil, perdi o contato com o Araújo, perdi o contato com o Lacerda, e depois eu voltei para Portugal, em 2011, em janeiro, que foi meu primeiro trabalho lá. E revi o Araújo, e o Araújo disse assim para mim, daí ficamos amigos, e bom, somos amigos até hoje, ele disse assim, ô Simão, quando voltar ao Brasil, está lá um amigo meu, o Maurício Lacerda, menino bom, sério, fez um belíssimo trabalho acadêmico, causou uma boa impressão aqui na FDL. Se o amigo puder dar uma oportunidade lá para ele, para dar alguma aula, de conhecer algum lugar para ele dar aula, falei, bom, vamos ver isso. E, curiosamente, o Lacerda tem escritório exatamente no meu prédio, ou seja, nós somos vizinhos de prédio. E depois conheci o pai dele, Dr. Paulo, que é um doce de criatura, depois conheci o irmão, que é sambista, o Guilherme, depois conheci a mulher, que é a Carol, depois os filhos não conheci, porque não me convidou ainda, mas um dia eu vou conhecer. Eu já deveria ter conhecido. O filho dele deve estar com uns 14, 15 anos. O Matheus, você conhece esse senhor? Não conheço, não. Nunca vi. Infelizmente, nunca vi. Mas ele deve estar com uns 15 anos, quase na faculdade, mas um dia ainda eu vou conhecê-lo. Até os do Gomide eu já tomei café com eles, né, Gomide, na sua casa. Mas o Gomide é bem mais velho, não teve pandemia no meio, né? Tem que dar um desconto. Então é uma alegria ter o Lacerda aqui e você fica com a turma para as suas observações e inquirições. Tarta, é o seguinte, bom dia. Eu hoje, às 11 da manhã, tenho aquele seminário do Migalhas sobre revisão contratual. Então, eu hoje, até 15 para as 11, eu posso estar aqui. Depois eu vou fazer um painel com o nosso amigo Rodrigo Xavier e com o Ferriani, Adriano Ferriani, professor da PUC, tá? Então, nós vamos fazer Deixa comigo. painel. Tarta, você toca aí o seminário com os amigos. Bem, Lacerda, muito obrigado agora por estar aqui conosco e a palavra é sua. Simão, muito obrigado pela apresentação. Eu tenho que fazer um disclaimer aqui, em virtude das considerações a respeito da minha barba e do meu aspecto quando você me conheceu em Lisboa, porque eu estava no auge da produção da minha dissertação de mestrado, lá em 2010, quando fui assistir a brilhante defesa de tese do Gomide. Né? Mas precisa se fantasiar de mendigo quando faz mas trabalho? Isso aí é exagero, você não conhece seu amigo? Você não conhece, irmão? Ele exagera. Mestrado é mendigo, Lacerda, doutorado... Eu sabia que o Tartucci não ia perder a chance, mas você tem razão. Você estava no auge da produção científica
e estava imerso no seu conhecimento jurídico. Dizem que nesse dia, Eu só diria... quando ele entrou na faculdade, ele teve que ser revistado, ao que parece. O Gomide contribui, né? Isso é fantástico. Bom, gente, é um grande prazer estar aqui, né? Eu que concluí o meu mestrado, o meu doutorado aqui sob orientação do professor José Fernando Simão, em 16 de março, a minha banca de 2020, salvo engano, foi o último dia de trabalhos presenciais na faculdade, e para mim foi uma grande honra, até porque tive a possibilidade de contar com os membros presencialmente, arguindo, inclusive o professor Flávio Tartucci, com ponderações super pertinentes a respeito do meu trabalho. É um grande prazer retornar agora na condição de professor convidado, uma grande satisfação a minha, né? O professor José Fernando Simão, o professor Tartucci formulou o convite, inclusive, é uma grande satisfação estar aqui. Como o Simão bem disse, eu tive alguns professores, alguns pais que me estimularam e me introduziram na vida acadêmica, né? Especialmente na docência. E eu posso dizer que os primeiros a abrirem portas a mim foram o Bunazar e o Simão, né? Quando eu ainda estava terminando o mestrado, ainda não havia defendido a tese, ainda não fiquei em 2009, que fui dar uma aula lá no Êxito, foi minha primeira aula efetivamente em sala de aula numa pós-graduação. E posteriormente, depois entrei na FMU, onde lecionei de 2010 a 2017, agora os tempos são sombrios, né, para as privadas, cada vez piores, mas tenho oportunidade, inclusive tive a oportunidade de conhecer o professor Flávio Tartucci por intermédio do professor Simão, professor Bunazar, e desde 2011 tenho a grande satisfação de lecionar nos cursos da IPD, a convite, ano que vem se completam 10 anos de aulas na IPD, e eu tive a grata felicidade essa semana retornar à IPD presencialmente, ainda não é o formato ideal, mas só de dar uma aula de teoria do pagamento com uma lousa à disposição, né, é completamente diferente, com todo o respeito, e por mais que tenhamos aqui acesso a tecnologias e tudo mais, é uma grande satisfação poder voltar dessa forma. Lacerda, só vou te dizer uma coisa, eu acredito piamente e estou convencido que para os cursos curtos, o modelo telepresencial dá muito conta do recado, para palestras, para eventos. Agora, para um modelo didático longo como a IPD, que é um modelo contínuo de ensino, ou para o mestrado, doutorado, ou para a graduação é o caos completo. Então, agora, nesses modelos mais curtos, a coisa funciona bem. Mas Sim. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, meu, do Tarta e do Buna, tá? Eu que agradeço, Simão, a satisfação é toda minha. Só deixa eu pegar aqui. Vocês estão vendo a tela compartilhada? Vocês têm acesso aí? Tá. Perfeito. Porque para mim, curiosamente, não aparece. Então, vou deixar ela um pouco menor aqui ao lado. E aí eu vou passando aos poucos. Muito bem, pessoal. Uma grande satisfação. Inclusive, rever amigos aqui, o professor Gomide, grande Marcelo Matos. Eu vi que a Bruna tinha entrado, não sei se ela está por aí ainda, estou olhando aqui no chat, porque às vezes não aparece todo mundo, né? A Bruna está aí. O professor Flávio Tartucci, como já disse. É uma grande satisfação tê-los aqui e ter a possibilidade que possam me ouvir, né? Dentro desse contexto. Para evitar efeito ignorar. Pronto. Agora apareceu para mim aqui o que eu queria. Agora já estamos em condições. Muito bem, pessoal. O tema que me propõe a tratar, para o qual foi convidado, é o tema do contrato de corretagem imobiliária, né? Eu tenho lecionado, inclusive, na pós-graduação da IPD, frequentemente o professor Flávio Tartucci me convida para dar essas aulas de corretagem, e ali um pouquinho mais amplo, obviamente que o foco também é a corretagem imobiliária, que acaba sendo um tema mais próximo do nosso cotidiano, né, do dia a dia da advocacia e, portanto, acaba despertando maior interesse por parte dos alunos. Mas a gente tem que, até do ponto de vista introdutório, embora o meu propósito no curso, né, cuja temática é questões na disciplina, né, questões atuais de direito imobiliário, naturalmente que o propósito vai ser explorar os aspectos polêmicos, as questões relevantes relacionadas à corretagem imobiliária, né? Mas a gente não pode esquecer que o contrato de corretagem está presente em vários ambientes, né? Desde o ambiente empresarial, lá, regulado no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários, que os corretores atuam
como auxiliares e sujeitos indispensáveis, né? É uma atividade, é uma profissão indispensável no universo da comercialização de valores mobiliários, porque nós não podemos adquirir ações diretamente de uma companhia, né, aberta. Há necessidade de nos valermos destes auxiliares. Outro ambiente onde a atuação do corretor é também indispensável, porque regulado pela autarquia que regula o setor, é na corretagem de seguros, né? Houve até uma tentativa no comecinho, um pouco antes da pandemia, aquela MP verde, do contrato verde e amarelo, que na verdade, acabou por extinguir, por alguns meses, a regulamentação que existe sobre a atuação do corretor de seguros, né? Que é sujeito a SUSEP e tem que fazer curso, tem que ser registrado, né? Diferentemente de outros setores. Por que eu estou começando até por esse? Porque eu não vou tratar dessas figuras, mas acho importante que a gente advirta desde logo, até para estabelecer um contraponto com a figura objeto do nosso tratamento, que é a figura do corretor de imóveis, né, e os contratos de corretagem imobiliária que a gente vai explorar aqui ao longo da nossa aula. Nesse primeiro momento, então, o que a gente tem de relevante? Nesses ambientes em que eu acabo de destacar, a inscrição, o registro do corretor perante os órgãos competentes, ele é indispensável para o exercício da atividade em si. Ou seja, não há contrato de seguro que não tenha a presença de um corretor como intermediário. Assim como não há contrato, não há aquisição de valores mobiliários em mercado aberto sem a participação do corretor de valores mobiliários. Diferentemente, por exemplo, do que a gente vai ver aqui, né? Nós sabemos da importância do corretor de imóveis, da importância da regulamentação e da inscrição lá no âmbito do Cresce. Isso tudo nós vamos acompanhar dentro na abordagem da nossa aula, mas a gente não tem aí essa explicação específica, né? Essa regulamentação específica como acontece nesses outros ambientes. Bom, feitas essas breves considerações a respeito da figura do corretor em outros ambientes, o que a gente precisa aqui enfatizar nesse início de aula? Primeiro, o que eu vou procurar explorar ao longo da nossa aula. Então, nós vamos trabalhar com aspectos relacionados à positivação e seus efeitos, lembrando que o Código Civil anterior, de 1916, não tratava especificamente do contrato de corretagem. A figura do corretor como auxiliar do comércio era regulada no Código Comercial de 1850, então nós vamos explorar, apesar de não ser novidade, né, para muitos de vocês, eu estou falando para um público altamente especializado, e inclusive que conheço e sei que trabalha no setor imobiliário, que, portanto, tem bastante conhecimento do tema. O que a gente tem aqui de relevante é a positivação, né, a partir lá de 2002, com o início da vigência de 2003, do contrato de corretagem a partir dos artigos 722, do artigo 722 e seguintes lá do Código Civil. Então, nós vamos, obviamente, explorar esses aspectos, os impactos, os efeitos dessa positivação, né? Trabalhar um pouco com o conceito, com a abrangência desse contrato e a distinção do contrato de corretagem em relação a figuras análogas, né? A própria definição legal se preocupa em afastar a confusão que costumava acontecer e eventualmente ainda acontece com outros contratos, como o contrato de mandato, com a própria representação, com a representação com a agência ou distribuição e representação comercial. Então, nós vamos estabelecer alguns pontos distintivos que me parecem relevantes, né? A regulamentação, agora já falando propriamente da corretagem de imóveis, tem lá uma lei própria que regula a atividade do corretor de imóveis, também essa lei, por sua vez, é regulada por um decreto, e nós vamos explorar alguns aspectos desse decreto, e aí entrar em alguns aspectos polêmicos do contrato em si, né? Um aspecto de inovação aqui, que eu estava pulando, que é a inovação ocorrida em 2015, que permite que o corretor de imóveis se associe com outros corretores sem que se caracterize qualquer vínculo empregatício. Isso era uma demanda do mercado, e era uma demanda do mercado não só na corretagem de imóveis, mas em outros setores. Eu estive conversando com corretores de seguros que pretendem, né, que estão aí trabalhando junto à SUSEP para que haja essa flexibilização também. Porque imaginem vocês uma pequena corretora de seguros em que o sujeito tem a inscrição perante a SUSEP e pode atuar livremente. Esse paralelo pode ser feito também com a corretagem de imóveis, né? Mas a conversa que tive foi com o corretor de seguros.
esse sujeito muitas vezes quer estabelecer parcerias com outros corretores e fica com algum receio. Olha, será que vou caracterizar vínculo empregatício aqui, nesse tipo de situação? Será que eu tenho condições de fazer com segurança? Esse sujeito mesmo já teve um problema trabalhista grave, justamente tentando ampliar um pouco o escopo da sua atuação. Então, essa alteração de 2015 veio justamente possibilitar essa associação entre corretores de imóveis sem a caracterização de vínculo empregatício, de vínculos mais próximos, e nós vamos trabalhar um pouquinho com os dispositivos que tratam a respeito dessa associação. Posteriormente, vamos ingressar em alguns aspectos que me parecem relevantes, eu destaquei alguns, não todos, a gente vai ter a possibilidade de ver no decorrer da aula, né? A distinção, inclusive no âmbito do STJ, o professor Flávio Tartucci, na sua obra, inclusive, traz alguns acórdãos tratando desse aspecto, mas eu achei uma análise específica numa notícia, inclusive mais antiga, do STJ, bastante interessante, que é essa distinção entre arrependimento e desistência, né? E quais os efeitos dessa categorização que se procura fazer para fins de reconhecer ser devida ou não a comissão em favor do corretor. Então, nós vamos explorar um pouquinho isso, e não podemos deixar de tratar do julgamento em sede de recursos repetitivos, relacionado àquela polêmica questão do pagamento da comissão de corretagem, a quem deve pagar a comissão de corretagem na aquisição de imóvel novo, né? Havia uma grande discussão, várias ações judiciais, e o STJ firmou um posicionamento nesse sentido, e aí nós vamos explorar, obviamente, os aspectos críticos, né? Vamos aqui levantar reflexões críticas, que acredito que muitos de vocês já tenham feito, né? Tenho certeza disso, porque até acompanhei algumas dessas reflexões críticas por parte de alguns de vocês, e aqui é uma oportunidade da gente refletir e pensar. Agora, depois de algum tempo, né, de estabilizado, e até pesquisando essa semana para essa aula, de fato, dificilmente agora a gente encontra uma situação que se enquadre fora daquilo que foi decidido anos atrás pelo STJ nessa matéria, né? Posteriormente, o impacto também da lei dos distratos, eu coloco entre aspas, porque esse nome é terrível, né? Lei dos distratos, no contrato de corretagem. E, por fim, alguns aspectos processuais. Eu destaquei um que me chama a atenção, com o qual eu até me deparo. Quando se constata a violação, o não cumprimento de obrigações previstas, por exemplo, em lei, lá no artigo 723, então nós vamos explorar um aspecto prático também para provocar algumas reflexões aí em torno do tema. Muito bem. Como eu disse, o contrato de corretagem não vinha regulado no Código Civil de 16, passou a ser regulado nos artigos 722 ao 729 do Código Civil, que sofreu uma única alteração, né? O capítulo específico do contrato de corretagem sofreu uma única alteração após o início da sua vigência, que foi em 2010, mas nada relevante, né? Que, na verdade, foi o caput do artigo 723 era muito extenso, né? E houve uma alteração para transformar o caput e o parágrafo único, para dividir o dispositivo. Há quem diga que aumentou a responsabilidade do corretor, mas aqui eu me alinho ao professor Flávio Tartucci, por exemplo, que em sua obra defende que não houve alteração significativa, que, na verdade, nós temos aí a previsão das obrigações no caput e depois a possibilidade de geração de responsabilidade, que a gente vai ter a possibilidade de tratar daqui a pouquinho desse dispositivo em especial. Histórico da figura. Antes da regulação específica no âmbito do Código Civil, não havia regulação do contrato de corretagem, mas única e exclusivamente da figura do corretor, do sujeito que exerce uma das partes deste contrato, lá no âmbito do Código Comercial, como um auxiliar do comércio, mais precisamente no artigo 36 do Código Comercial de 1850, que, como todos sabem aqui, foi revogada, a parte primeira do Código Comercial de 1850, foi revogada pelo Código Civil de 2002, que unificou no seu corpo a disciplina geral do direito de empresa e, naturalmente, a disciplina obrigacional também. Então, todos aqueles contratos que antes eram regulados pelo Código Comercial, como nós tínhamos contratos específicos, compra e venda mercantil, mandato mercantil, comissão mercantil, tiveram seu tratamento legislativo unificado no Código Civil, né?
E aí, naturalmente, que há necessidade de uma abordagem principiológica para se identificar, por exemplo, a gente vai falar disso daqui a pouco, se o contrato de corretagem se verifica no universo empresarial ou fora do universo empresarial, porque, naturalmente, a lente de análise principiológica se altera, né? Apesar dos dispositivos serem os mesmos, dispositivos legais que regulam o contrato em si serem os mesmos, nós não poderemos analisar um contrato de corretagem que envolve interesses empresariais da mesma forma que a gente analisa um contrato de corretagem que não envolve interesses empresariais, que, por exemplo, está inserido numa lógica consumerista, como nós destacamos aí o exemplo de aquisição de imóvel na planta e assim por diante. Então, só para exemplificar, né? Então, um contrato de aquisição de imóvel na planta, ainda que tenha lá a figura do corretor, as suas particularidades não se assemelham a um contrato de corretagem que o corretor é contratado para buscar, para prospectar um imóvel, uma planta industrial, por exemplo, para uma grande empresa, né? Para um grande empresário que tem esse desejo. Então, nós vamos, obviamente, explorar alguns desses aspectos, até algumas, destaquei aí um enunciado de jornal de direito comercial que me parece bastante interessante para explorar esses aspectos, e a gente vai aqui trabalhar. Buscando um pouquinho o étimo da palavra, e também costumo dar uma olhadinha no ponto de Miranda, não só antes das minhas, mas da construção de qualquer aula, né? Eu sei que alguns aqui têm algumas reservas ao ponto de Miranda, mas eu considero que ele traz contributos muito importantes para a exploração dos temas, e lembrando que o ponto de Miranda... Lacerda, ter reserva ao Pontes é um ato bem pouco inteligente. Eu só te digo essa frase. Qualquer um que tenha reserva ao Pontes, é melhor rever os seus valores ou, eventualmente, entrar para carreiras mais tipo sacerdócio, no sentido de vida monástica, porque quem está na carreira acadêmica tem reserva ao Pontes, talvez na carreira acadêmica em biologia possa ter reserva ao Pontes, em matemática aplicada, mas no resto é difícil, viu? Mas sou eu, Simão, sou eu que eles ficam... É porque eu fico implicando em quem é muito Pontes mirandista, e aí eu faço mais por implicância mesmo. Para provocar o Catalã e o Bunazar, porque o Bunazar tem um ponto de Miranda como Deus, e essa deusificação eu falo para provocar só. Mas eu vou te dizer uma coisa, viu, Tartucci? O Catalã, no caso, nosso querido amigo Marcos Jorge Catalã, o maior problema não é mexer com o Pontes, é mexer com Karl Marx. Agora, o Bunazar, realmente, você mexeu com o Pontes de Miranda, é uma ofensa, uma ofensa familiar. Claro. Mas pode prosseguir, Lacerda, que eu não aguentar para não falar do Pontes de Miranda. Pode Bunazar não está aqui nem para se defender. Não, mas é para provocar só. Claro que o Pontes de Miranda é o grande jurista e referência, é só para provocar o Bunazar, que ele tem essas... assim, quem estudou na São Fran, especialmente desde a graduação, sabe que a primeira coisa que a gente aprende é ter um espírito emulativo provocador, né? O sujeito que é formado na São Fran é o cara mais chato do mundo, ele gosta de provocar, né? E eu fui meio criado nesse ambiente, né? Meus amigos da faculdade, que ainda era o pessoal da Atlética, né, que a gente chamava, lembra que o Cezinha falava, é canalha franciscana? Então, a gente gosta de provocar. Então, é para provocação, é claro, né? Mas se o Bunazar estiver aqui, eu vou provocar, tá? É porque ele não está. Aí eu vou dizer, não, ele estava equivocado. Então, fica até combinação nossa. Mas como ele não está, então é só para provocar mesmo. Maravilha, tá? Então, mas o que é importante, né? É que se contextualize a obra do Pontes de Miranda. Porque... Deixa eu só contar uma história. Uma vez no Peru... Deixa eu só encerrar. Tinha lá um professor moreno e estava o Catalã, estava o Herodes, né? E aí eu estava com... Esse professor moreno começou a falar do Pontes de Miranda e eu falei daquele trabalho lá do professor Passo Cabral do plágio. E fiquei lá, o senhor nunca viu o trabalho lá que fala que ele plagiava? E o pessoal ficou louco, né? É plágio, é verdade, pesquisa aí na internet. Mas foi só provocação, só para encerrar. Só vou fazer uma nota sobre isso. Aquele trabalho do professor do Rio de Janeiro, ele é inspirado no Haroldo Valadão, né? Que foi que tirou a crítica. Eu quero fazer uma nota que vai para o YouTube. Eu não entendi bem porque o Cabral foi retomar aquilo. Primeiro que eu acho inoportuno essa retomada histórica por alguém que é menor que o Pontes de Miranda. O Cabral é um grande jurista, mas é menor que o Pontes de Miranda. Eu tenho uma impressão que todas essas críticas ao Pontes, elas passam por um espírito que chama assim,
muitas das críticas, inveja ao próximo. O Pontes é o jurista que o Brasil teve que se equipararia a Savigny, por exemplo, na Alemanha. E Savigny virou nome de praça, tudo. Eu acho que o Cabral retomar essa crítica ao Pontes é inoportuno no momento que ele retoma, porque não tem nenhuma razão de ser, é inoportuno historicamente retomar essa crítica ao Pontes, e é um pouquinho de dor de cotovelo. Se eu tivesse escrito um tratado com 60 volumes, tomos, eu poderia criticar o Pontes. Quem escreveu menos de 60 tomos é melhor não criticar. Mas não só em direito privado, tá? Tem que ter comentários da Constituição, comentários do Código de Processo Civil. Quando você equiparar, chegar na obra do Pontes em tamanho, você critica o Pontes. Antes disso, cada um na sua. Aliás, já diz uma música do tempo de Justiniano, ado, cada um no seu quadrado. Está nas Institutas Justiniano. O Gustavo, que é romanista, sabe que as Institutas começam com essa música, tá certo? Então, criticar Pontes de Miranda dessa maneira, com plágio, etc., produz 60 tomos, vira referência mundial de direito privado, daí a gente começa a criticar o Pontes de Miranda. Enquanto isso, eu continuo dizendo, o Pontes é o máximo. O único problema do Pontes é um só, que a gente se apaixona por ele, isso que a gente é o professor Schutzer Del Nero, e ele foi que nem aquela cobra que ela hipnotiza o Fakir. Tem que tomar cuidado. O Fakir tem que dominar a cobra, e não a cobra hipnotizar o Fakir, porque o Pontes também tem questões a serem levantadas, tem problemas, tem críticas, mas não plágio. O Pontes é um gênio absoluto. Queria eu ter conhecido o Pontes de Miranda para dar um abraço no Pontes de Miranda, como fez o professor Zeno Veloso, e depois, um dia, fora do ar, eu conto para vocês histórias do Zeno com o Pontes lá no Rio de Janeiro, e as conversas do Zeno com o Pontes. Isso acho que eu vou precisar registrar isso por escrito, porque isso não pode se perder. Bom, Lacerda, vamos prosseguir aqui. Muito bem. Isso tudo que vocês disseram, estou de pleno acordo. Inclusive, o que me parece até anterior a essa análise de eventuais problemas que existem, certamente existem na obra do Pontes de Miranda, mais relevante até, eu diria, Simão, é se contextualizar a obra dele ao tempo, né, em que ela foi escrita, especialmente porque nós estamos tratando, por exemplo, do contrato de corretagem, e quando ele tratou desse tema, inclusive daqui a pouco eu vou voltar nele para tratar de uma eventual distinção entre o contrato entre mediação e o contrato de corretagem, não havia positivação. Nós tínhamos a figura exclusiva, praticamente, do ponto de vista de regulamentação no Código Comercial, não que a corretagem não existisse em outros cenários, né? Mas a regulamentação específica era no direito comercial, né? Posteriormente, ele já não escrevia mais, houve a positivação aí no Código Civil. Então, naturalmente, que nós temos que adaptar, e os contributos que ele traz do ponto de vista conceitual são muito grandes, e a gente tem condições de adaptar e de filtrar, obviamente, aquela análise dele, aplicando a regulação atual. Então, ele sempre explora o étimo, né, dos termos, né, e ele vai aqui, quando ele começa a tratar da corretagem, ele fala, corretor é o que corre de interessado a interessado, e a palavra precedeu a corredor. Né? E ele até critica eu não sabia dessa origem, fui descobrir no ponto, e ele até critica quem trata a origem como de curador, que seria equivocado, daquele jeito bem peculiar, erra quem trata como curador, né? Que ele coloca, como se a origem do termo corretor viesse de curador, quando na verdade vem de corredor, né? No sentido de que o sujeito é aquele de fato que corre de interessado a interessado prospectando negócios, né? Antes da vigência do Código Civil 2002, ainda tratando da figura dos corretores no Código Comercial, nós tínhamos também, obviamente, ao seu tempo, alguns diriam, era um código machista. Por que era um código machista? Porque, por exemplo, entre as vedações tinha lá que não poderiam ser comerciantes e não poderiam, naturalmente, ser corretores as mulheres, né? Mas as mulheres, em 1850, eram tratadas completamente diferente do tratamento hoje. Isso já posteriormente foi retratado, antes mesmo do Estatuto da Mulher Casada, a mulher passou a poder ser corretora. Então, Lacerda, só uma nota rápida sobre isso que eu acho interessante. É curioso, porque a mulher casada era incapaz, na generalidade dos casos, tutelada pelo marido. Mas essa norma eu não conhecia, por isso eu estou te fazendo essa nota. Eu não sabia dessa norma específica. Não pode ser corretora a mulher. Depois, uma hora, dá uma estudada no porquê, para esse contrato tinha essa norma, porque, por óbvio, ela era relativamente incapaz, e ela não podia celebrar contrato sem o marido. Mas por que para esse contrato, será que o Código Comercial elegeu a mulher para ser especialmente mencionada? É que, na verdade, Simão, aqui eu acho que é muito menos do que o contrato propriamente, eu acho que ela até o contrato poderia celebrar, mas ela não poderia ser uma auxiliar do comércio, porque o comércio nos primórdios era tido como atividade eminentemente masculina. Então, me parece
que é nesse contexto, e não propriamente como parte no contrato de corretagem. Tá? Então, aí vai só essas notas históricas para a gente ingressar propriamente no tema, no conceito e na exploração do contrato em si. Como salientei, a abrangência das relações civis e empresariais, obviamente com as peculiaridades que envolvem o Código de Defesa do Consumidor, quando a gente analisa, por exemplo, a própria aquisição de imóvel na planta, que foi amplamente debatida no âmbito do STJ em sede de recursos repetitivos, que nós vamos trabalhar daqui a pouco, em outros ambientes também, porque a gente não pode esquecer que muitas vezes a atuação do corretor, e a gente vai procurar isolar esse núcleo central do contrato de corretagem, ela está associada a outros contratos e está inserida, muitas vezes, no âmbito de uma prestação de serviços mais ampla, né? Por exemplo, quando a gente analisa uma sociedade empresária imobiliária, ela acaba prestando inúmeros serviços e se relacionando com consumidores. Então, naturalmente, que há necessidade de se estabelecer essa distinção do contrato de corretagem e de outras atividades correlatas que muitas vezes estão ligadas ao contrato de corretagem. Explorando o conceito que a gente extrai do artigo 722, e eu me vali aqui também, professor Flávio Tartucci, que explora e introduz aqui os aspectos do artigo 722 nesse conceito, o contrato de corretagem é um contrato por meio do qual uma pessoa, que vai ser o corretor, de forma autônoma, e aí a gente se vale da lei, por isso coloquei entre parênteses, não ligado a outro em virtude de mandato, de prestação de serviços ou de qualquer relação de dependência. Ou seja, a própria lei já se preocupa em excluir essa confusão que muitas vezes costumava acontecer, e às vezes até um ou outro julgamento ainda a gente se depara com esse tratamento, explorando as regras do mandato, por exemplo, quando na verdade há diferenças importantes entre os dois contratos. Então, forma autônoma não se confunde, portanto, com o mandato, nem com a prestação de serviços, nem com uma relação de dependência. Este corretor se obriga a obter para outra pessoa, que é o comitente, um ou mais negócios de acordo com as instruções recebidas. Como a gente percebe, o conceito é excludente. Não é mandato, que tem um escopo mais amplo e outras características, não é prestação de serviço, que também tem um escopo mais amplo, não é contrato de trabalho, porque se o sujeito é empregado de outrem, ele não é corretor. Ele tem lá vínculos de dependência que o obrigam a realizar, né, de forma subordinada determinada atividade de prospecção, e não de forma autônoma, como acontece com o corretor. O corretor, por que não é mandato? Porque o corretor não ostenta poderes para agir em nome do comitente, né? Ele age em nome próprio, prospectando negócios e colocando o comitente em contato com terceiros que queiram com ele contratar, celebrar contratos de fundo, no caso aqui, locação de imóveis, compra e venda, né, de imóveis e assim por diante. A corretagem é presumidamente oneroso, quando o mandato presumidamente gratuito. O contrato de prestação de serviços também, ele ostenta um conteúdo mais amplo do que a mera aproximação das partes. E aqui eu faço uma reflexão nas minhas aulas, que também escapa um pouco aqui do objeto específico da corretagem imobiliária, que hoje em dia os aplicativos de celulares, talvez o elemento principal desses aplicativos é possibilitar o quê? A aproximação de sujeitos que querem contratar entre si, né? Você pensa, podemos falar, né? Os aplicativos de transporte, com destaque para o Uber, Cabify e assim por diante, aplicativos de hospedagem, como Airbnb, óbvio que tem toda a tecnologia por trás, e os algoritmos, e a construção daquela plataforma apta, mas no fundo, o que ela facilita? O contato entre as pessoas, a aproximação entre as pessoas. Mas nem por isso o que vai regular determinados conflitos de interesses no âmbito dessas relações serão as regras do contrato de corretagem. Por quê? Porque no âmbito dessas plataformas, eu tenho uma relação muito mais complexa do que a mera corretagem. Embora a aproximação esteja inserida naquele ambiente, a aproximação das partes, está longe de ser o elemento central desses contratos, por isso é importante a gente destacar. Olá, Como a gente, né, Fala. Não, esse tema é relevante porque um dos debates que tem ocorrido nas praças aí diz respeito à atuação que tem sido feita pelo Cresce dessas plataformas por indicação de um programa que é feito de indicação para venda de imóvel, né? Então, quer dizer, uma profissionalização daquilo que o zelador do prédio sempre fez, né? E aí eu queria te ouvir sobre isso. Já foi consultado também, Simão? Não, é verdade, não. Mas é verdade que, no fundo,
eu acho interessante essa observação, Tartus, porque as coisas mudam e não mudam. Antigamente era o corretor informal, era o zelador e o porteiro do prédio. Hoje vai para uma plataforma, mas no fundo a ideia não muda. Isso que eu acho incrível. As coisas se atualizam na forma, mas não no âmago. Isso, só muda, né? Não, é incrível isso. Só queria ouvir o Lacerda sobre isso também. Pois é. Então, a gente tem, naturalmente, esse tipo de situação. Eu não sei em que contexto que o Cresce tem atuado, mas, por exemplo, a gente sabe que tem sociedades empresárias, esses aplicativos, essas plataformas, que envolvem profissionais que necessariamente terão esse registro. Como, por exemplo, aí no Quinto Andar e coisa do gênero, pelo que sei, posso estar equivocado, mas segundo me consta, na oportunidade que tive contato, por exemplo, esses sujeitos são inscritos no Cresce, né? E aí eles supriria a eventual discussão da atuação profissional de forma habitual, não sei se é esse o ponto. O Marcelo colocou aí o link do Indica de um aplicativo. Deixa eu pegar aqui. Tá. Aí pode ser qualquer pessoa, né, Marcelo? Indica aí Quinto Andar. Indica imóveis e ganhe. Pois é. A indicação para... É o zelador, o porteiro. Pois é, e aí ele vai receber a comissão não sendo isso. Isso entra numa discussão que eu vou entrar um pouquinho na frente, que no fundo tem tudo a ver com essa ponderação, mas que eu já antecipo. Essa aula ela tem um conteúdo dinâmico, eu acho que é importante exatamente isso. Será que é a questionamento, a exploração que eu faço? Nós, advogados, por exemplo, no passado, ou o zelador que analisa uma situação isoladamente, que indica eventualmente, será que o Cresce poderá autuá-lo por exercício irregular da profissão? E aí a gente poderia enquadrar essa situação também. Maurício, determinadas pessoas, esporadicamente, indicam. Mas se me permite também, por exemplo, no âmbito, se me permite também rapidamente, é muito comum esses advogados que prestam serviço para incorporadora, às vezes você também tem um cliente que tem um terreno, o cliente te procura e diz, você não pode indicar o meu terreno aqui para uma incorporadora, você apresenta eles. Essa também é uma questão a ser discutida. Pois é exatamente isso, Gomit. Então, nós estamos aqui analisando em vários cenários. O zelador, o advogado que coloca em contato clientes que têm interesses em comum. Esse tipo de aplicativo, aí, óbvio, eu não conheço a fundo, depois vou dar uma olhadinha nesse site que o Marcelo disponibilizou, mas que, na essência, me parece ser uma situação muito parecida, em que pessoas que não são inscritas como corretores, eventualmente indicam imóveis e colocam em contato, e aí almejam o recebimento de comissão. Não há, a meu ver, qualquer tipo de proibição, ou pelo menos de vedação, por exemplo, ao pagamento da comissão para esses sujeitos. Por quê? Porque o Cresce regula a atuação profissional de determinados sujeitos. Então, nós, advogados, por exemplo, por vezes colocamos em contato clientes que têm interesse em comum. Talvez diferenciar ato de atividade. Eu posso ter um ato de aproximação com direito a uma remuneração, mas eu não tenho uma atividade. O problema, como o Gomit pôs, é quando o cara vive disso. Ele acaba não sendo mais o advogado, ele passa a ser o aproximador, vamos chamar assim, né, Lacerda? Pois é. Nesse contexto, me parece de fato mais delicado, e aí nós vamos ter a atuação, talvez a necessidade dele se inscrever no Cresce e assim por diante. Mas o próprio STF já decidiu, a decisão que o lead case do STF, que acabou sendo utilizado posteriormente, eu tenho os slides para tratar exatamente disso, para possibilitar o exercício de várias profissões, como, dentre eles, jornalista, músico, foi exatamente o lead case dos corretores de imóveis, lá na década de 60, né? E aí nós vou até passar para lá direto, só para ficar fácil, depois eu volto aqui. Que é exatamente isso aqui, exercício da profissão. Então, a gente tem a Lei 6.530, cujo artigo 1º estabelece o exercício da profissão de corretor de imóveis em todo o território nacional somente será permitido ao possuidor do título e assim por diante. Posso intermediar negócios imobiliários sem ostentar o Cresce, que é exatamente essa análise que nós estamos fazendo aqui. E aí, jurisprudência, pelo que eu não encontrei até acórdãos distintos, eles seguem essa linha aqui, né? A inscrição no Cresce não é condição para o recebimento da remuneração. Aproximação útil realizada, logo o sujeito tem direito à comissão, independentemente de ser inscrito no Cresce, e aí nessa linha exatamente.
Ele realiza atos de aproximação, mas não uma atividade com habitualidade e assim por diante. Quem realiza, aí nós teríamos uma linha mais tênue, aquele sujeito que, entre aspas, vive disso, faz dessa aproximação a sua profissão e não tem inscrição no Cresce. Ainda assim, esta análise deve se dar com algumas ressalvas, né? No sentido dele eventualmente não ter direito. Ele pode incorrer em algum tipo de infração, inclusive o Cresce normalmente instaura processo crime contra esse sujeito por exercício irregular da profissão, a gente vai ver daqui a pouquinho, eu até destaquei alguns acordos nesse sentido. Mas o caso paradigmático, que colocou justamente em causa o artigo 5º, né, inciso 13, é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. O caso paradigmático foi essa representação 930 do Distrito Federal, em 1976, né, de relatoria do ministro Rodrigues Alckmin, ou Alckmin, não sei, em que o STF concluiu que a lei violava a Constituição vigente à época. Por quê? Olha as premissas desse julgamento que analisou exatamente a atuação do corretor de imóveis. Premissa de que a atividade de corretor de imóveis não teria potencial de causar danos a terceiros. Não haveria, assim, interesse público que justificasse a regulação profissional, né? Então, ele está tratando ainda da lei anterior, não essa lei de 78. A ausência de qualquer requisito de capacidade técnica para o exercício da atividade de corretor de imóveis. No caso dos advogados, inclusive, e vocês sabem, quando entra o advogado na jogada, após uma intermediação imobiliária, o corretor adora. Por quê? Porque ele lava as mãos. Aquela responsabilidade que recaía sobre ele, que nós vamos ver daqui a pouquinho no 723, ele diz, não, agora já tenho o advogado, eu fico tranquilo, porque é o advogado que vai receber 2% do valor da negociação, eu recebo 6%, e ele assume a bronca, ele assume a responsabilidade, né? E o cliente ainda chora para pagar o 1 ou 2% que você pede dentro desse contexto, que você está conferindo segurança ao negócio. Mas desabafos à parte, né? Ou às vezes morre de medo porque fica com receio de o negócio jurídico ser frustrado também, né? Exatamente. Porque o que a gente precisa fazer, né, Gomi? A gente precisa divertir dos riscos, mas quem vai decidir se vai correr ou não vai correr o risco é o cliente. Então a gente diz, olha, tem um problema aqui. É um problema pequeno? É pequeno, aparentemente não vai gerar, mas o risco existe. Então, você decide, né? Esse lead case, como eu trato nesse próximo slide, né, demonstra que acabou sendo utilizado em outros casos, o que demonstra que o STF não deve mudar de posicionamento tão cedo em relação a essa exigência da regulamentação. Por quê? Porque em 2009, esse lead case dos corretores foi invocado para tratar dos jornalistas, quando o STF se pronunciou sobre a inconstitucionalidade da exigência de diploma para o exercício da profissão, né, de jornalista. E aí o Gilmar Mendes, impossibilidade de se condicionar o exercício de uma atividade estreitamente ligada à liberdade de informação e de expressão, não recepção pela Constituição Federal. Ou seja, não adianta querer limitar essa atuação, né? Nós, advogados, de escrevermos em jornais, ou médicos de tratarem de temas, por exemplo, médicos em colunas, a limitar e restringir apenas aqueles que têm o título de jornalista. A mesma coisa aconteceu com os músicos. Eu sei, por exemplo, que o Gomit tem irmão músico, eu também tenho, então é um tema que a gente acaba conhecendo. Esses argumentos foram novamente adotados, porque tem lá a Ordem dos Músicos do Brasil, e muitas vezes o sujeito que não estava inscrito na Ordem dos Músicos do Brasil não poderia exercer atividade profissionalmente. Por exemplo, o SESC não contratava se o sujeito não tivesse paga a anuidade, que é um absurdo, né? Especialmente numa atividade ligada à liberdade também de expressão, né? Uma liberdade artística. É verdade que em determinado contexto, quando você vai ouvir, você fala, meu ouvido não é pinico, né? Podia ter algum tipo de regulação para evitar algum tipo de situação, pelo menos que em praça pública o sujeito colocasse o som no último e tocasse qualquer coisa. Mas daí a limitar o desenvolvimento da atividade profissional apenas naquele que detém o título, e esses casos paradigmáticos, o próprio Gilmar Mendes, ele invocou esse precedente dos corretores, o que demonstra que a gente não vai ter grande alteração. Então, concluindo essa análise em virtude, e a gente até pode falar desse acordo na sequência, concluindo essa análise da possibilidade da prática de atos, nós vamos ter que analisar se o sujeito está praticando aquela atividade de forma habitual, né? Porque a profissão é isso, o sujeito vive daquilo. Talvez haja uma dificuldade de fazer prova. Sobre os músicos. Os músicos, a coisa é muito mais grave pelo seguinte: a música é uma manifestação cultural, é um produto intelectual, e que eu posso produzi-la sem ganhar dinheiro e começar a pôr no YouTube vídeos meus cantando porque eu gosto, ou ganhar dinheiro. E dizer que a hora que você pegar uma produção cultural sua
intelectual, com direito moral de autor, você precisa estar numa ordem para ganhar dinheiro com isso, é a mesma coisa que é uma ordem dos escritores de livro. Você produz o livro, se você não tiver ordem, você não vende, você doa o livro. Se tiver na ordem, você vende. Eu acho que a música é a mais grave de todas por causa da limitação da liberdade intelectual de expressão. Ou seja, você só pode criar gratuitamente. Se for cobrar, tem que estar numa ordem. Eu acho isso um absurdo. Mas perfeita a sua explicação. Perfeito, Simão. Exatamente, é mais grave e o precedente enfocado foi de uma situação menos grave que a situação aí dos corretores que nós estamos analisando. Então, eu acho que o grande ponto vai ser qual é a periodicidade que esse sujeito pratica. Ele pratica atos ou ele efetivamente exerce uma atividade de forma habitual? Aí sim o Conselho Regional de Corretor de Imóveis pode se arrogar a possibilidade de fiscalizar a atuação desse sujeito e de, eventualmente, o que ele costuma fazer é o que está nesse recurso em habeas corpus aqui. Eu digo que direito penal me dá tremedeira, eu digo para os alunos, mas eu resolvi destacar esse recurso no HC aqui, porque ele traz elementos de direito civil muito relevantes, no meu entender, e a decisão foi acertada. O CRES costuma adotar exercício, enquadra o sujeito, denuncia por exercício ilegal da profissão, né? E no caso concreto, o que aconteceu aqui? Uma coitadinha que era empregada de uma empresa de engenharia. Então ela tinha carteira assinada e praticava a venda de imóveis próprios do seu empregador. Então não há aqui intermediação, eu não tenho outro sujeito, é o próprio vendedor, por intermédio de seus prepostos, realizando a venda diretamente. O que fez o CRES? Olha ela aqui, ó, ela atua. E abriu um processo crime por exercício irregular da profissão, ilegal da profissão. O STJ, nesse julgamento, entendeu? Olha, no momento em que ela trabalhava, né, ela foi autuada no momento em que trabalhava em loja da Direcional Engenharia S.A. com carteira assinada, vendendo imóveis próprios da pessoa jurídica que a contratou. E não estava inscrita no CRES. Conforme assentou o Tribunal da Primeira Região, ao deferir o pedido liminar em mandado de segurança, impetrado pela empregadora dela, os empregados da impetrante ofereciam produtos da própria Direcional, o que descaracteriza a intermediação e, por isso mesmo, exercício legal. Ou seja, há exageros também, né? Então a gente tem que tomar cuidado porque o sujeito se arroga. E no caso dos corretores, eu diria nós advogados, com todo respeito à atuação dos corretores, mas potencialmente nós advogados que cursamos direito, que temos uma visão ampla dos riscos que envolvem negociações imobiliárias, estaríamos, ao menos em tese, mais aptos a orientarmos e advertirmos as partes dos riscos relacionados ao negócio imobiliário do que um sujeito que fez um curso técnico no âmbito do CRES. Então, aquele argumento que o STF já utilizou, de que o risco, né, a gente pode até colocar aqui de novo, que premissa de que a atividade de corretor de imóveis não teria potencial de causar danos a terceiros. Ainda que haja esse potencial de danos patrimoniais, nós, advogados, estaríamos mais aptos, potencialmente, a mitigar esses riscos, né, na medida em que orientamos os nossos clientes e se aproximamos do negócio. É óbvio que aqui o que se discute não é a orientação técnica, mas também né, porque a gente vai ver que o 723, ele é bem amplo no sentido de imputar responsabilidade ao corretor pelas informações e pelos riscos relativos ao negócio. Daqui a pouquinho a gente vai voltar nessa discussão específica. Então, esse precedente aí do STJ também mostrou. Daqui a pouco a gente volta na inovação, só voltar ali para a gente não perder muito gancho do que eu vinha falando antes dessa discussão, que foi bastante interessante, a gente acabou antecipando aqui esse tratamento. Exercício da profissão, esse aqui já foi, né? Um pouquinho aqui. Estávamos aqui no conceito. Então, o conceito é excludente, o corretor, então, as distinções, né, com o contrato de prestação de serviços, e a gente vinha tratando exatamente dessa forma. O núcleo central do contrato de corretagem é justamente a intermediação. Este, eu diria, que é o elemento central do contrato de corretagem. A possibilidade de, por meio desse contrato, se aproximar as partes, né? Essa prospecção. Colocar em contato, o Pontes Miranda também fala, né? Eu tenho um pedaço de papel de um lado, um pedaço do outro, e o corretor atua como a cola, colocando os dois juntos, né? Vários contratos podem envolver essa intervenção, essa intermediação de negócios alheios, né? O mandato é um deles, a representação comercial, a agência, o contrato de comissão. Quando a gente analisa, todos esses contratos têm no seu escopo essa atuação com o propósito de intermediar negócios, né? Mas na corretagem,
É este o elemento central, sem outros elementos envolvidos, né? No caso, por exemplo, da representação comercial, a distinção que se costuma fazer, a representação comercial autônoma, é que o representante comercial autônomo faz aquilo com frequência, exerce aquela atividade de busca, de prospecção com frequência em virtude de um contrato maior, e ele diariamente atua com aquele propósito. Já o corretor, não, ele está atuando em situações específicas, né? Não há um contrato mais amplo, uma relação jurídica mais complexa entre as partes. Ele atua de forma autônoma. E o 726 nos auxilia bastante para demonstrar a importância, né, desse núcleo duro que a gente coloca, esse núcleo central do contrato de corretagem. Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor. Ponto e vírgula. Então, vamos analisar isso aqui primeiro. Ora, exemplo lá da empresa de engenharia que vendia imóveis por intermédio do seu propósito diretamente ao adquirente. Eu estou tratando as partes, comprador e vendedor atuam diretamente. Não há que se falar aqui em atuação do corretor, né? Em qualquer direito em favor de corretor. Por quê? Porque esse sujeito não participou, a sua atuação, o seu trabalho não foi útil para o desenvolvimento e para a celebração do negócio jurídico de fundo, né? Mas o próprio dispositivo faz uma ressalva. Se por escrito for ajustada a corretagem com exclusividade, e aí temos aquela situação em que o corretor atua independentemente de eventualmente ter prospectado aquele negócio em si, tinha um contrato de exclusividade com cláusula, né, por escrito dessa cláusula de exclusividade. O corretor vai ter direito à remuneração integral, ainda que o negócio, né, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada a sua inércia ou ociosidade. Como o professor Flávio Tartuzzi até destaca em sua obra, são conceitos abertos, inércia e ociosidade, e aí vai caber ao sujeito, né, que se valeu da atuação do corretor ou não, que com ele celebrou um contrato com cláusula de exclusividade, demonstrar que o corretor nada fez para que aquele negócio acontecesse. E a gente tem que tomar um cuidado, eu não estou analisando o negócio em si. Então, fui a uma determinada imobiliária, assinei um contrato e dei exclusividade para aquela imobiliária. E depois, o zelador do meu prédio informou para um transeunte que estava interessado, para o interessado que tinha um imóvel para alugar, e eu acabei fechando o negócio. Este sujeito procurou a imobiliária? Não procurou. Então, num primeiro momento, a gente diria, o corretor não tem direito à comissão aqui. Por quê? Porque não houve trabalho dele em relação a esse contexto. Ah, mas tem um contrato com cláusula de exclusividade. Aí muda o jogo, no meu entender. Por quê? Porque caberá ao comitente que contratou a imobiliária com cláusula de exclusividade demonstrar que, a despeito da cláusula de exclusividade, não vai pagar a comissão porque a imobiliária comprova-se a inércia ou ociosidade. Ela não tinha anunciado para ninguém, não incluiu nos seus catálogos, não incluiu no website, não fez absolutamente nada para alugar aquele imóvel. Essa é a completa ociosidade, no meu entender. Né? Óbvio que nós estamos desenhando um contexto concreto que poderia ocorrer, obviamente que podem ocorrer variantes, né? Mas aqui a imobiliária só não teria direito à comissão nesse tipo de situação. Se, por exemplo, ela comprova que o imóvel está anunciado no website da imobiliária já há algum tempo, foi incluído em seus catálogos, eventualmente o corretor já até mostrou aquele imóvel para algumas pessoas, não se pode falar em ociosidade ou inércia da imobiliária. Então, portanto, se o contrato ostenta a cláusula de exclusividade, ainda que o contrato celebrado não tenha tido a participação da imobiliária, a imobiliária vai ter direito à comissão. Não sei se concordam comigo, obviamente não precisam concordar, mas é um aspecto polêmico. Essa é a minha posição nesse sentido de comprovação da inércia ou ociosidade. A exclusividade acaba deixando o comitente numa situação mais delicada, porque ele vai ter que, o ônus da prova agora é dele, de provar essa inércia ou ociosidade. A corretagem é absorvida, muitas vezes, por outros contratos, né? E aí prevalecerão as regras desses outros contratos, né? Por exemplo, mandato, representação comercial. Eu diria que não é a corretagem que é absorvida, mas é o elemento intermediação, que é o núcleo duro da corretagem. E aí outros elementos constantes, nós temos aí contratos mais complexos do que o mero contrato de corretagem. O Pontes de Miranda, e há uma discussão na doutrina, o professor Orlando Gomes, por exemplo, em sua obra, não faz distinção entre corretagem e mediação. Também pegando aqui a edição 79, onde não havia o tratamento específico
da figura no Código Civil. Mas o Pontes de Miranda, ele defende que não há essa, no tomo 43, que não há essa equiparação entre mediação e corretagem. Porque, entre outros fatores, e aí ele analisando o corretor da época, né, em que ele escreveu a obra, o corretor precisa de inscrição profissional, como a gente viu lá no Código Comercial, a própria atuação do corretor de seguros, né? E na mediação não há essa exigência de inscrição profissional. O corretor, essa análise é interessante, o corretor seria parcial. Por que ele seria parcial? Porque normalmente ele é procurado por uma das partes que querem celebrar o negócio. Ainda que ele tenha o dever de prestar informações, ele tem um lado, como diz o Pontes de Miranda. Já o mediador não teria esse lado, né? Não teria essa parcialidade, atuaria de forma mais imparcial do que o corretor. São divagações em torno dessa equiparação ou não, né? Só e aí o Pontes de Miranda... uma advertência, o termo mediação, o sentido de intermediação que eles analisavam era completamente diferente do sentido de mediação que é utilizado hoje. Perfeito. Mediação como forma de solução de controvérsia, que está no CPC, é outra mediação, não é a mediação que nós falamos hoje. Exato. Porque a mediação atual não visa composição, a mediação atual visa diálogo. Essa é a ideia de mediação que hoje prevalece. Então, essa mediação é outra mediação, a mediação da década de 70, de 80, de 60, antes até. Não é a mediação atual. Perfeito, é isso mesmo, Flávio. Tem toda razão, essa nota é extremamente importante, até porque a mediação que se pratica hoje, no passado talvez não se cogitasse, eu nem sei a história propriamente da mediação que se pratica hoje. Mas, de fato, essa análise de mediação era nesse sentido de aproximação efetivamente de determinados sujeitos, né? E não para celebração de negócios, e não propriamente de mediar interesses e possibilitar diálogos para a solução de eventuais conflitos que possam existir. O corretor intermedia, declara e comunica que houve o acordo. E o mediador não tinha esse papel, né, naquele contexto anterior. Aí, como a gente já analisou aqui toda essa questão do corretor de imóveis, do exercício da profissão, a gente já passa por aqui, né, a questão do jornalista, e a gente já vai direto para essa atuação específica da inovação, né, que houve na lei 6.530, lá no artigo 6º, que possibilitou essa associação entre pessoas jurídicas com pessoas físicas sem caracterização de vínculo de emprego. Então, a alteração foi basicamente aqui no artigo 6º, em seus parágrafos. As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis sujeitos aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das pessoas físicas nele inscritas, né? Então, as sociedades imobiliárias, né, que atuam nesse escopo. As pessoas jurídicas a que se refere este artigo deverão ter como sócio-gerente ou diretor um corretor de imóveis individualmente inscrito. Muito bem. A alteração vem aqui a partir do parágrafo 2º. O corretor de imóveis pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício ou previdenciário, mediante contrato de associação específico, registrado no Sindicato de Corretores de Imóveis, ou onde não houver sindicato, nas delegacias da Federação Nacional de Corretores de Imóveis. Aqui o escopo foi exatamente prevenir eventuais conflitos e enquadramentos trabalhistas em determinadas situações de associações. Nós sabemos, por exemplo, que empreendimentos, e aí alguns que me assistem aqui atuam fortemente no mercado imobiliário, mas uma construtora, uma incorporadora, quando desenvolve determinado empreendimento, muitas vezes já mantém contatos com corretoras de imóveis ou com algumas corretoras de imóveis que, por sua vez, se associam a corretores individuais, e aí nós celebramos a um pool, digamos assim, de corretores que atuam em torno de determinado empreendimento. Então, isso viabiliza esse tipo de alteração, surgiu para viabilizar esse tipo de associação entre corretores, pessoas jurídicas e pessoas físicas, sem, ou pelo menos minimizando, a caracterização do vínculo empregatício, que aí acaba majorando os riscos daqueles sujeitos que atuam nesse mercado, né? Pelo contrato de associação, né, que trata o parágrafo anterior, o corretor de imóveis associado à imobiliária coordenam entre si o desempenho de funções correlatas à intermediação imobiliária e ajustam os critérios para a partilha dos resultados da atividade de corretagem, mediante obrigatória assistência da entidade sindical. E aí o parágrafo 4º trata especificamente desse contrato, né? O contrato de associação não implica troca de serviços, pagamentos ou remunerações entre a imobiliária e o corretor, desde que
E aí, obviamente, a ressalva, não configurados os elementos caracterizadores do vínculo empregatício do artigo 3º da CLT. Ou seja, se tiver lá a presença, pessoalidade, subordinação, pagamento de salário, não eventualidade, e aquele corretor, portanto, se ativa diariamente em favor daquela corretora, vai ser difícil não enquadrar o vínculo. Mas, olha, esse corretor está atuando em parceria nessa associação, naquele empreendimento específico. Então, ele tem alguma periodicidade de frequentar o stand de vendas e as vendas realizadas ali, a comissão, uma parte é dele, outra parte é da imobiliária que tem contrato com a construtora, com a incorporadora. Então, é dentro desse contexto que se procurou flexibilizar. E foi aqui que eu disse que outros ambientes que envolvem corretores têm procurado flexibilizar suas regras justamente para não impactar o risco trabalhista dentro desse contexto. Classificação, e a gente tratando agora já de alguns aspectos, já tratamos de alguns, voltando para alguns aspectos específicos do contrato. Um contrato bilateral gera obrigações para ambas as partes, embora possa onerar apenas uma delas, né? Porque a gente vai ver depois que até a própria questão de se tratar de um contrato aleatório, por vezes o corretor trabalha, visita imóveis e assim por diante, e não vai receber a comissão, porque o cliente acabou comprando o imóvel encontrado de outra forma, né? Localizado de outra forma. Então, ele investiu tempo, dinheiro, né? E não vai ter a possibilidade de receber a comissão, não vai ser remunerado por isso. Por isso que a gente fala aqui que o contrato é aleatório. Mas essa ideia de bilateralidade no tocante às obrigações geradas, né? Até o próprio Orlando Gomes pondera acerca do caráter unilateral pré-positivação, e ele até sinaliza que entenderia que, ainda que o negócio de fundo não fosse celebrado, haveria direito à comissão. O que hoje, em certa medida, está superado, a gente vai ver daqui a pouquinho alguns acordos nesse sentido, de que há necessidade da celebração do negócio jurídico de fundo, e depois essas figuras que eu destaquei sobre arrependimento ou desistência, né, que são situações jurídicas distintas e que o STJ procura distinguir para julgar os casos específicos. Obviamente, quando ele pode fazer, porque muitas vezes revolve matéria fática, aí nós temos uma riqueza maior nos tribunais estaduais, a meu ver, que analisam mais profundamente a realidade fática, né, do que muitas vezes faz o STJ. É um contrato consensual, o que basta é o consenso, então eu posso ter um contrato de corretagem verbal ou celebrado por WhatsApp, não há necessidade de instrumentalização, né, não há formalidade ou necessidade de entrega de nada. O que é muito comum para o corretor se resguardar é a tal da ficha de visita, né, que muitos de vocês já devem ter preenchido essa ficha de visita. Olha, assina aqui que você veio nesse imóvel comigo. Por quê? Porque o corretor vai pôr aquilo no bolso e amanhã ou depois, se quiserem dar um bypass nele para não pagar a comissão, ele vai tirar aquela ficha e falar, olha aqui, ó, no dia tal, eu levei esse sujeito que comprou o imóvel para visitar. Então, embora eu não tenha um contrato formalizado com o dono do imóvel, né, e também não tenha um contrato formalizado com o sujeito que adquiriu o imóvel, eu tenho essa ficha que demonstra que quem os colocou em contato fui eu que proporcionei o resultado útil alcançado. Então, é nesse sentido que o consenso basta, mas a gente sempre orienta, olha, procure se documentar. E hoje em dia com o WhatsApp, né, gente, é impossível praticamente, obviamente quando o WhatsApp não sair do ar, como aconteceu essa semana, mas é impossível a gente não se documentar de alguma forma, não ter alguma prova de contato e de aproximação, né? E até eu tive uma situação curiosa, só um parênteses, que eu peguei um juiz pela frente, uma audiência que eu fiz há cerca de 15 dias atrás, ele falou, doutor, o WhatsApp, eu estou adotando o entendimento do STJ de que o WhatsApp não vale como prova. Então, eu estou sugerindo aqui um acordo, professor, era uma questão trabalhista, estou sugerindo um acordo aqui, para o senhor pagar tanto. Eu falei, excelência, me desculpe, esse entendimento do STJ não existe, o contexto está totalmente tocado, e aí depois, na sequência, juntei. Quer dizer, ele estava deturpando totalmente a decisão do STJ, teve uma decisão do STJ que, em sede de processo crime, disse que os prints do WhatsApp web não devem ser utilizados como prova, porque pode haver supressão de diálogos e aí você não confere caráter fidedigno àquela negociação, àquele diálogo. Mas quando você junta o histórico todo, que você exporta a conversa, exporta tudo, ele vale como prova, sim. Inclusive, o próprio STJ faz essa ressalva, né? No outro julgamento, na esfera civil, gerou direito à indenização em favor de um sujeito, até envolveu, o caso era, plano de fundo era clube de futebol. O sujeito reclamou indenização por danos morais porque teve o seu diálogo
exposto a terceiros. E aí ele reclamou a indenização. E o STJ entendeu, de fato, é devida a indenização, porque aquela conversa era privada e você mostrou, e o interlocutor mostrou para terceiros, sem qualquer tipo de autorização e sem busca de tutela de interesse específico no âmbito daquela relação, que é exatamente a ressalva que se faz. Se eu estou defendendo um direito próprio e me vale de uma conversa da qual participei, vale como prova sim. Então é só um parênteses, porque a gente sabe que no dia a dia tem sido cada vez mais frequente utilização de prova, né, do WhatsApp como meio de prova de contratos consensuais. É aleatório, porque é necessário, em regra, essa concretização do negócio jurídico principal, né? Como a gente salientou aqui, esse resultado útil é fundamental, e daqui a pouco a gente vai trabalhar com algumas reflexões em torno dessa característica. A atuação pode ser, nós podemos ter aí, nos deparar com corretores oficiais ou regulamentados, como eu destaquei, corretores de valores mobiliários, operações de câmbio, seguros. Seguros eu coloquei uma interrogação, porque ele quase foi desregulamentado. Aí qualquer sujeito poderia ser corretor de seguros. Seria uma atividade livre a qualquer pessoa que quisesse desenvolver. Mas não. Depois caiu a MP e ela não foi convertida em lei, e a atividade de seguro voltou a ser, do corretor de seguro, voltou a ser regulamentada pela SUSEP. Então, aqui sim, só é corretor de seguro, só é corretor de valores imobiliários quem está inscrito na autarquia competente por regular aquele setor. Caso contrário, aí não vai ser devida a comissão. Esse sujeito, eu, Maurício, aproximei as partes que celebraram o contrato de seguro. Primeiro, que você não tem poderes. Portanto, a natureza desse registro aqui é constitutiva, tá bem? Para a atuação desse profissional específico. E, no geral, a atuação do corretor ela é livre, ainda que sujeita a determinados órgãos e classe, como, por exemplo, no caso dos corretores de imóveis que a gente vem analisando. Nós, advogados, podemos, eventualmente, aproximar partes que queiram celebrar o negócio jurídico imobiliário. E nem por isso agimos contra a lei. Pelo contrário, a atuação é livre. Se fazemos dessa a nossa profissão, teremos aí a necessidade de submetermos às regras do CRECE nesse aspecto que a gente já teve a oportunidade de explorar. Tem uma característica, eu até destaquei um slide específico para ela, que é se esse contrato é acessório ou se é um contrato principal. O professor Flávio, não sei se nos ouve, ele sai um pouquinho da imagem, até porque eu destaquei o posicionamento dele, a professora Maria Helena Diniz, de que entende que é um contrato acessório, porque é um instrumento para conclusão de outro negócio jurídico, né? O próprio artigo 722. O corretor obriga-se a obter, né? E o artigo 725, que a gente vai analisar mais detidamente a seguir, conseguido o resultado, ou seja, o corretor vai ter direito à comissão se conseguir o resultado útil a que se presta, que é a celebração do negócio jurídico de fundo. Só uma notinha, Lacerda. Isso transforma uma obrigação de resultado, não de meio, conseguir. Mas isso tem relação com o acessório principal? No fundo, claro que você tem razão. Conseguir o resultado, assim, o contrato de corretagem é uma obrigação de resultado, não meio. Mas será que isso é o que desnatura esse contrato como acessório ou transforma ele em acessório? Esse é o meu ponto, que é o que eu destaco aqui nesse mesmo slide, o entendimento do professor Tepedino, que eu me alinho, que não se trata de um contrato acessório, com todo respeito às posições em sentido contrário, mas parece que se trata aqui, e até gostaria de ouvir o professor Flávio, porque uma coisa é ler a obra, outra coisa é ouvir o autor pessoalmente, ele é um contrato autônomo principal, por quê? Porque ela tem por causa intermediar esse negócio jurídico para o comitente. Mas, por exemplo, a não conclusão desse negócio jurídico de fundo, desse negócio jurídico intermediado, não afeta nem a existência nem a validade do contrato de corretagem, mas vai interferir nos efeitos, ou seja, o sujeito vai ter direito à comissão se o negócio de fundo for celebrado. Mas o contrato existiu, foi considerado válido e até gerou muitos dos seus efeitos a partir do momento em que o corretor começou a prospectar negócios, né? Então, não me parece aqui que seja uma situação em que a existência desse contrato suponha a celebração do contrato de fundo posteriormente, né? A rescisão ou invalidação do negócio jurídico de fundo, por exemplo, por fato superveniente e desconhecido no momento da contratação, não afeta a corretagem. Então, até, eventualmente, sujeitos, e é isso que nós vamos analisar daqui a pouco, o corretor colocou as partes em contato, elas celebraram o contrato, e aí, no momento posterior, uma das partes desistiu. Por que desistiu? Porque desistiu. Desistiu, não pagou o preço, vai ter rescisão. Teve justa causa? Não, não teve justa causa. O sujeito simplesmente desistiu. Opa, será que a comissão não é devida?
a comissão é devida, esse contrato é autônomo, ele operou, inclusive, os seus efeitos. Mas não teve o resultado útil. Mas não teve por quê? Porque uma das partes desistiu. A outra vai arcar, ela vai buscar ser compensada por perdas e danos que sofreu em virtude daquela desistência posterior, até avaliando, obviamente, normalmente esses contratos têm cláusula de irretratabilidade, né? E assim por diante, não poderia haver sequer desistência, mas obviamente que há necessidade de se analisar as circunstâncias do caso concreto. Mas não me parece que o contrato deixe de ser um contrato principal em virtude dessas características relacionadas à celebração do negócio futuro, né? E a jurisprudência, pelo menos nas pesquisas que fiz, acaba acolhendo majoritariamente esse posicionamento, né? De que ele é autônomo. Mas ele não é unânime, mas ele não é unânime. Há quem entenda que a nulidade, a frustração do contrato principal por nulidade vai gerar extinção também da corretagem. Isso, é isso que a gente vai ver agora, tá? Esse é um tema, esse eu acho que é um dos grandes temas de discussão da corretagem, né? Sim. E alguns julgados falam até que a nulidade equivale à não obtenção do resultado útil. Deixa eu só ir devagar. O que é o acessório principal, Tarta? O acessório supõe a existência do principal. E a corretagem não supõe. É plano de existência, não é o plano da validade. Aqui o problema não é contaminação de... Vamos separar as categorias pontianas. Aqui o problema não é contaminação de eficácia ou contaminação de validade. Aqui eu posso ter dois contratos que não são acessórios e principais. Vou dar um exemplo. Numa coligação contratual, eu e o seguro-saúde, que eu pago, o seguro-saúde e os médicos que estão naquela caderneta de médicos do seguro que eu posso usar gratuitamente porque o seguro cobre. E a relação do médico com o seguro de ser um prestador de serviço são 3 contratos que não são nem acessórios nem principais entre si, mas se coligam contratualmente com contaminação de validade e de eficácia. O contrato aqui, na minha opinião, Flávio, é um contrato que não é acessório sob hipótese alguma. Sua existência não supõe a do principal. Ele é um contrato que ele pode ser absolutamente... Quando eu falo assim, Lacerda, o resultado útil é aproximação. Se depois de aproximado tiver algum outro problema que eles quiserem desistir, etc., mas eu aproximei, eles firmaram o contrato, depois brigaram, mas eu aproximei. Então, me parece, Flávio, que aqui, com devido respeito, sabe que eu gosto muito do que você escreve, esse contrato realmente ele é principal. Ele não tem caráter de contrato acessório, tá? Porque o supõe é plano da existência, não é plano da validade. E se eu tirar a compra e venda, existe a corretagem, do mesmo jeito, porque ele é um contrato de aproximação. Mas aí, só um detalhe, aí também, Simão, é uma divergência do critério que se utiliza na classificação de contratos principais e acessórios. Em relação aos bens, o Código Civil adotou essa ideia da existência. Né? O contrato, o bem, a coisa acessória, bem acessório, é aquele cuja existência supõe a do bem principal. Em relação a contratos, esse critério não é sempre utilizado. Então, há quem utilize na classificação de contratos acessórios e principais justamente essa relação de interdependência, de validade e eficácia. Eu vou até pegar o livro e eu acho que eu acabo adotando esse critério. Viu, Flávio? Não tem um problema que eu queria que você também lesse com mais calma. Contrato é um bem. É um bem. Sim. Porque bem em sentido estrito ou bem em sentido amplo. E não dá para fugir. Aí, Flávio, eu também vou ter que discordar de novo. Não dá para fugir que a acessoriedade está no plano de existência. É o que supõe a existência do principal. Seja contrato, seja coisa móvel, seja coisa imóvel, seja direito. A existência é um requisito fundamental na relação de acessório principal. Por mais que o amigo conheça a tese, eu não conheço, que eu sempre digo uma coisa, o que o Tartus conhece de autores e doutrina é muito maior do que eu conheço. Eu não consigo aqui fugir de uma regra histórica, que é a regra da natureza das coisas. A relação de principal e acessório está sempre no campo da existência. Por isso é que supõe a existência do principal. E se eu deslocar para a eficácia, ou se eu deslocar para a validade, aí eu poderia abrir um campo de debate sobre acessório principal que é absolutamente, no meu sentir, inócuo e inseguro para o direito civil. Mas eu faço a nota, Flávio, mais como um debate acadêmico, não... Isso não é que assim eu sou dono da verdade, mas me parece que a melhor tese ainda
é de que não é um contrato acessório, porque a noção de acessório principal pressupõe a afetação da existência, e nem da validade, e nem da eficácia. A contaminação de validade e de eficácia, que foi um tema que eu precisei estudar bastante, foi minha aula no concurso de ingresso aqui no Largo São Francisco, eu falei sobre contratos coligados e contratos mistos e contratos atípicos. Eu fiz uma verdadeira categorização jurídica a partir da fórmula de Paulo, do ut des, facio ut facias, do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias. Eu fui buscar isso. Então, não me parece que a questão seja de eficácia ou validade na classificação do principal do acessório. Só faço a nota, mas aqui fica a minha ponderação, tá bom? Eu fui confirmar, eu realmente faço uma associação com interdependência na validade. Uso expressamente a expressão validade. E agora, é um tema divergente, viu? Teria que pegar toda a doutrina e isso eu não fiz ainda, de pegar todos os autores que dizem que é acessório, todos os autores que dizem que é principal. Eu acho que o Lacerda, como ele é professor especialista nesse contrato faz muito tempo, ele já deve ter feito isso. E prevalece o que, Lacerda? Você sabe? Aí que tá, Tarta. Cabeça, por exemplo, tá 10 que dizem uma coisa, 5 que dizem outra. Pois é. Uma análise mais profunda, confesso que não fiz. Peguei alguns autores específicos e acabei constatando que há alguma prevalência dessa noção de principal, mas, de fato, há bastante divergência na doutrina, pelo que li. Não destaquei aqui na minha aula, até tenho material, precisaria incluir isso, uma coluna, por exemplo, de quem pensa num sentido e quem pensa no outro, isso eu não fiz, esse trabalho não foi feito. Mas, de fato, é super divergente, há bastante divergência em torno desse tema. O que eu acho que é importante, né, nesse ambiente é provocar esse tipo de reflexão, e aí a gente vai aprofundar determinadas concepções a respeito desse contrato. No tocante à continuidade das características, um dispositivo que me parece talvez o mais importante no tocante à atuação do corretor é esse 723, que sofreu alteração lá em 2010 para dividir caput e parágrafo. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Então, aqui eu tenho as obrigações a cargo dele. E no parágrafo único, as consequências da inobservância dessas obrigações. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos, aqui é um detalhamento, né, acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir no resultado da incumbência. Ou seja, muitas vezes, por isso que eu disse que o corretor lava as mãos quando entra o advogado na jogada, porque caberia a ele, corretor, no mínimo, e às vezes a gente nem isso encontra. Eu tenho a matrícula atualizada do imóvel. Hoje em dia não tem desculpa. Você entra no site dos registradores, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, você consegue a matrícula por R$20, você sabe se tem algum gravame, lógica de concentração de atos na matrícula e tudo mais, do sujeito não fazer essa checagem mínima quando prospecta um negócio. Porque depois as partes evoluem, vamos imaginar que não tenha havido contratação de advogado, o ônus de prestar essas informações é do corretor, e a responsabilidade é dele se as coisas correrem mal posteriormente, né? A gente vai voltar nesse tema, por exemplo, quando eu trato da denunciação da lide, que é o último slide aí da nossa aula. Então, como a gente vai voltar, eu vou passar. Mas o importante é que eu tenho as principais obrigações do corretor aqui previstas, né? A questão da remuneração, que também vai afetar esse tema dos recursos repetitivos posteriormente. A remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais. Então, a gente sabe que ela varia aí de 4% a 8%, mais precisamente, em grandes centros como São Paulo, 5% a 6% do valor do negócio. E quem cabe pagar? Normalmente, aquele que buscou o trabalho do corretor, né? E aí você tem toda essa lógica. Inclusive, um dos fatores, e aqui eu concordo com o professor Flávio Cartucci, que mesmo diante do posicionamento que a gente vai ver daqui a pouco em sede de recursos repetitivos, tem havido o entendimento de que é possível transferir ao consumidor essa responsabilidade, me parece muito delicado, né, especialmente em contratos de adesão, diante da lógica e do fato da própria construtora, incorporadora, buscar os corretores por uma maior comodidade sua, por questões fiscais ou tributárias que sejam, de se imputar depois ao consumidor a obrigação de pagar essa comissão. Daqui a pouquinho a gente vai voltar nessa temática.
mas o fato é que há já uma praxe no mercado, por exemplo, no tocante à fixação do valor da comissão, e obviamente que isso pode ser negociado entre as partes de acordo com as características, com as circunstâncias do negócio. E essa atuação, às vezes, tem mais de um corretor intermediando o negócio, né? Não sei se alguém já vivenciou isso, mas eventualmente o sujeito vai conhecer o imóvel e 2 corretores acabam levando. Leva um dia ele, leva outro dia a esposa, né? Um corretor leva ele, outro corretor leva a esposa, eles acabam comprando o imóvel. Aqui há uma possibilidade, né, de solução desse conflito que pode existir entre os corretores, que a remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrário. Aí, obviamente, que poderá haver essa definição entre eles. A questão do resultado, que a gente vai entrar um pouco nessa discussão, professor Flávio, né? Volta um pouco nessa questão do contrato acessório principal, em certa medida. Obrigação de resultado, 725, 727 são expressos, né? E no sentido de que eles têm que buscar o resultado útil, o resultado é fundamental para que gere a obrigação de pagar a comissão por parte do comitente, mas ele, corretor, não pode ser responsabilizado pelo inadimplemento da parte ou por outros riscos mal avaliados do negócio jurídico. Então, 725 é expresso, a remuneração é devida ao corretor, uma vez que ele tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. Aqui, a meu ver, o dispositivo ele já dá as diretrizes de quando será devida ou não a comissão. Então, não posso confundir arrependimento, e aí a ideia de arrependimento, no meu entender, a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente no próximo slide, mas está muito ligada à ausência de justa causa para não dar sequência àquele negócio que já foi entabulado, né? Diferentemente de uma situação de desistência justificada, porque após a assinatura, por exemplo, do compromisso de compra e venda, vieram as certidões e se verificou um risco da sequência daquele negócio. Não é o simples fato de haver o compromisso de compra e venda, né, que impõe à parte o dever de pagar a comissão ao corretor se a desistência aconteceu de forma justificada, o resultado útil não foi alcançado, porque as certidões pessoais, por exemplo, do vendedor não permitiram conferir segurança àquela negociação. Então, a gente vai evoluir um pouquinho nesse sentido e 5 já dá diretrizes que permitem esse tipo de conclusão. Se por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor, esse dispositivo é muito interessante, né? Não tem prazo determinado, o dono do negócio dispensa o corretor e o negócio se realiza posteriormente como fruto da mediação. A corretagem a comissão será devida, né? Igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do corretor. O que o 727 procura resguardar? É a pergunta central. Não fosse a atuação do corretor em determinado momento, as partes teriam celebrado o negócio? Essa pergunta é a fundamental, né? Se a resposta for sim, teriam celebrado o negócio independentemente da atuação do corretor, comissão não será devida. Agora, a atuação do corretor, ainda que lá atrás, que colocou as partes em contato, que não celebraram o contrato no primeiro momento, mas que no momento futuro foram celebrar, geram o dever de pagar a comissão, porque ele proporcionou a celebração do negócio dentro desse contexto, ainda que se passe muito tempo, e a jurisprudência tem reafirmado essa característica. Em sintonia, falhou aí a gravação para vocês? Desculpa, Simão. Não, é que falhou, deu uma falhadinha, assim, uns 3, 4 segundos eu perdi. Só repete a última frase, por favor. Da questão das jornadas? Tá, tem esse enunciado das jornadas que me parece, eu gosto bastante dele, porque ele procura transmitir a necessidade do resultado útil, né? Ele explora esse aspecto do resultado útil. Salvo engano, é do professor Flávio, que sabe, até acho que ele destaca na sua obra, a autoria do professor da UERJ, me fugiu o nome dele agora, mas que o pagamento da comissão... Alexandre Assunção. No contrato de corretagem celebrado... O Simão tem crítica a esse enunciado, eu acho. Acho que a gente já debateu, né, Simão? Vamos ouvir. Vamos lá. O que você acha, Simão? Fala o enunciado, por favor, porque eu perdi. Como falhou a gravação... É o 36, ele está na tela. Vamos lá. Está aqui, no slide.
O pagamento da comissão no contrato de corretagem celebrado entre empresários pode ser condicionado à celebração do negócio previsto no contrato. Ou a mediação útil ao cliente, conforme os entendimentos prévios entre as partes. Na ausência de ajuste ou previsão contratual, o cabimento da comissão deve ser analisado no caso concreto, à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, sendo devida se o negócio não vier a se concretizar por fato atribuível exclusivamente a uma das partes. Qual é a minha opinião a respeito? Fala. Só para dizer, Lacerda, eu não tenho nenhuma opinião formada, não me lembro nenhuma crítica. Eu vou ouvi-lo, depois eu dou algum palpite, se for necessário. Tá. A minha opinião, eu acho que é um enunciado bastante útil, porque, inclusive, ele tem aí algumas ressalvas que permitem e que sempre indicam a necessidade de se analisar o que foi pactuado entre as partes concretamente. O exemplo que eu costumo dar de aplicação desse enunciado é o seguinte: vamos imaginar que o corretor foi contratado por um empresário para buscar um imóvel para instalação de uma planta industrial, né, por parte de outro empresário. Ele prospecta e encontra um titular de um imóvel apto a atender aquela planta industrial, aquela necessidade do empresário. Só que, num primeiro momento, eles não celebram aquele contrato de compra e venda, nem de build to suit, por exemplo, né, pensando no nosso GOMID aqui, para construir a planta industrial, o que quer que seja. Mas acabam celebrando outros negócios correlatos, porque estiveram em contato por força do trabalho do corretor. Se o corretor se resguardou dessa possibilidade de alcançar um resultado útil, ainda que o negócio principal, que era a aquisição da planta, do imóvel para situar a planta, não tenha sido celebrado, mas ocorreram outros negócios em virtude do trabalho desse corretor. Não vejo por que não se reconhecer o direito à comissão nesse contexto específico. E o enunciado toma o cuidado de, conforme entendimentos prévios entre as partes, ou seja, de sinalizar, olha, precisamos ter aqui algum indicativo de que houve, em certa medida, esse tipo de previsão entre as partes, né? Para que também não seja o juiz a preencher uma lacuna num contrato empresarial, que muitas vezes acaba sendo bastante delicado, né? Mas, em certa medida, ela relativiza, né? Esse enunciado relativiza, em alguma medida, a força do artigo 725, né? Porque eu não tenho o resultado propriamente do negócio jurídico de fundo, mas eu tenho outros negócios. Então, a comissão é paga, mesmo sem a celebração do negócio jurídico de fundo, mas foi alcançado um resultado útil indireto, digamos assim, que decorreu do trabalho do corretor, né? Na linha da Lei da Liberdade Econômica, as alterações feitas no 421A me parecem contribuir para a recepção desse entendimento. As partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e seus pressupostos. Ou seja, num contrato de corretagem pode haver lá a previsão: encontrar a planta ou gerar outros negócios para o empresário. Não vejo problema algum nesse contexto e me parece bastante útil essa abordagem. Aqui que tem esse entendimento de 2000... Só voltando, pois não. lembrando que a Lei da Liberdade Econômica acabou colocando na lei o que basicamente foi aprovado nessa jornada de direito comercial, né, com os controles que foram feitos no Congresso Nacional, porque a ideia era ter normas até mais libertárias na MP 881. Então, essa ideia do 421A, o enunciado acho que é o 23 ou 21 da primeira jornada de direito comercial, são basicamente as ideias do Fábio Ulloa e do André Santa Cruz, né? Uhum. Eu vou dizer uma coisa: até hoje na minha vida, o ambiente mais hostil que eu tive na minha vida foi na primeira jornada de direito comercial, porque eu era o único civilista na época e só eu falava contra, né? E aí depois, na segunda jornada de direito comercial, aí já foram, né? Já foi o TPDIN. Eu acho que eu fui com você na segunda. Aí a gente... Isso, aí já lembra que tava o Fachin, aí já foi uma outra, mas a primeira. E eu lembro que eu apoiei esse enunciado e aí o pessoal até brincou, até que enfim, né? Porque até que enfim, né? Mas, assim, derrubei muita coisa também, né? E depois também derrubei também na MP, né? Sim. Não, mas na MP... Da nossa jornada da MP é que veio aquilo que o Rodrigo Xavier Leonardo chama de guerrilha civilística. E os senhores se preparem, porque semana que vem vão ser editadas 2 medidas provisórias, criando um sistema de garantias bancário, tirando inclusive o registro dos cartórios
e passando para um órgão controlado pelo Ministério da Economia e pelo Banco Central. Agora, semana que vem, está previsto para serem editadas semana que vem essas 2 medidas provisórias. E aí nós vamos ter guerrilha de novo, né? Porque aí nós vamos ser contra tudo, porque eles estão querendo tirar do direito e levar para a economia. Né? Terrível. Então, semana que vem. Inclusive, eu troquei, com alguns colegas os textos da MP. Agora, não sei também, com os últimos episódios, se essas MP elas vêm ou não, mas estão previstas para essa semana agora. Terrível. E aqui é importante destacar que a atuação do IBDCONT, de outros institutos preocupados com o direito civil, foi fundamental, porque aquele dispositivo procurava, por meio da MP, introduzir uma lógica de contratos empresariais, disciplina geral de contratos empresariais, que ia deturpar totalmente o sistema. Então, a atuação do IBDCONT e de outros institutos para restabelecer e afastar os abusos contidos lá na MP 881 foi fundamental, felizmente. E eu não tenho dúvida de que vai ser bem sucedido agora também, porque o absurdo agora é ainda maior, e não é sequer velado, né? Essa tentativa de acabar com a atuação segura, né? Não é um mero órgão burocrático, né? Porque o que acabam vendendo é isso. Os registros de imóveis são órgãos burocráticos. Não, tem toda uma lógica de proteção, de tutela, de concentração de atos relevantes àquele imóvel, mas vai virar uma bagunça se tiver aí essa vigência esvaziando a atuação dos registros de imóveis e da importância das matrículas e assim por diante, né? Para fixação de garantias. Só que você citou o IBDCONT, o Tartu, seu presidente e tal, a gente não fala muito isso na sala de aula, porque, enfim, afinal isso é um curso de mestrado, tal, pode parecer propaganda, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Mas eu falei de outros também, Simão. Tem outros também, o IBDCONT e o IBDCONT, e depois do IBDCONT. Só para dizer uma coisa para vocês, o ano que nós criamos o IBDCONT em 19, infelizmente em 20 veio a pandemia, o Instituto ficou, eu vou chamá-lo de modesto, não inativo. Fizemos muita coisa nesse período, revista, etc. Mas para quem não se filiou e não conhece o IBDCONT, fiquem atentos, porque nós seremos, a partir de 2022, com a cessação das restrições, o maior instituto brasileiro de direito privado, de todas as áreas do direito privado. Ele já nasceu enorme, mas o ano que vem o IBDCONT vai tomar o seu espaço pelo qual ele é vocacionado. Então, nós já estamos atuando em muito, mas o ano que vem vai ser basicamente o IBDCONT e o resto. Dito isso, volta lá para o nosso querido Lacerda. Por falar nisso, chegou a revista número 8 com o teu texto, viu, Bruna? Está aqui o seu artigo. O primeiro texto, aliás, é do ministro Dias Moura Ribeiro sobre adimplemento substancial. Né? Então, está aqui. Já tá, nós não chamamos o Paulo, né, para falar nesse curso de mestrado, né? Não. Depois dá uma olhadinha no calendário, Flávio. Vê se a gente acha uma palestra para fazer uma meia horinha de bate-papo com o Paulo. Eu convido. Você viu que quando houve o evento do Zeno, ele foi super gentil comigo e eu chamo ele para falar algumas coisinhas. Vê se há um espaço que eu convido o Paulo, tá bom? Podemos fazer no encerramento, Simão, o que você acha? Eu acho. Vamos fazer um encerramento, eu vejo se o Paulo tiver agenda, ele bate papo aqui com a gente uma meia horinha, tá bom? Aliás, ele é entusiasmado com o IBDCONT, é o instituto dele, ele publica, vai no evento, ele é super entusiasmado. Não, sem puxar brasa para nossa sardinha, tudo que eu e você temos participado, o Paulo é bastante entusiasmado. Eu não faço parte do corpo discente, mas gostaria de assistir nesse dia aula, especialmente. Se convidar, se permitir. Mas tá, depois, quando eu voltar de viagem, manda um WhatsApp e a gente fala com ele, tá bom? Tá certo. Pode voltar, Lacerda. Gente, eu não quero... O Simão falou 1h30, tudo bem que eu fui interrompido, mas eu vou terminar, né? Posso terminar? Se eu pedisse para você fazer o seguinte, são 10h35. Fala mais até uns 10 minutinhos. Eu sei que tem muito tema sempre, mas fala para a gente acabar em 10 minutos, aí eu faço um intervalinho com eles, tá bom, Lacerda? Tá bom, perfeito. Então, aqui esse entendimento do STJ, que é antigo até 2011, me pareceu bastante didático para essas aulas. Eu costumo destacar que, em certa medida, ele vem sendo replicado, até jurisprudência mais recente, o professor Flávio, por exemplo, inclui na obra dele. No fundo, ela acaba replicando essa ideia. E a comissão de corretagem não é devida nos casos em que o corretor aproxima as partes até a assinatura de um termo de compromisso, porém, a promessa de compra e venda não é assinada. Então, a gente tem aí a necessidade de analisar de forma um pouco mais ampla
essa distinção entre desistência do contrato ou arrependimento do contrato. A desistência ligada, obviamente que eu não estou me prendendo simplesmente a termos, né? A vocábulos, mas a desistência justificada do contrato, porque não saiu uma certidão, o contrato estava negociado, ou seja, em última análise, não houve manifestação inequívoca de vontade das partes no sentido de concluírem o negócio. Quando se celebra o compromisso de compra e venda, muitas vezes, antes de ter acesso a certidões pessoais, os sujeitos estão se estudando, não manifestaram a vontade inequívoca ainda de celebrar o negócio, porque há a possibilidade, há a válvula de escape. Olha, se houver alguma coisa aqui que coloque em risco esse negócio, eu pulo fora disso aqui, devolvo o sinal e assim por diante. Então, dentro desse contexto, me parece que este deve ser o critério orientador da ocorrência ou não do fato gerador do pagamento da comissão. Se há um arrependimento sem justa causa, o sujeito se arrependeu, ele quer frustrar o negócio, mas ele não tem uma justa causa para apresentar. Inclusive, cláusula de retratabilidade e revogabilidade presente, mas ele não pagou o preço. Mas por que não pagou o preço? Não pagou porque ele desistiu. Ele acha que ele vai pagar a multa, vai perder o sinal, mas ele comprou um outro imóvel em condições melhores, do jeito que ele queria. E aqui a comissão é devida. Por quê? Porque a frustração do negócio se deu por esse arrependimento e não por uma desistência justificada, né? E aí esse histórico analisado pelo STJ, teve uma ação de cobrança de comissão improcedente em primeiro grau, os compradores alegaram que encontraram problemas legais que tornaram a negociação arriscada, então justa causa não é mero arrependimento, né? E o TJ manteve a sentença e os corretores recorreram ao STJ buscando receber. Por quê? Porque tinha sido assinado o compromisso de compra e venda. A ministra Nancy destaca no seu voto, a jurisprudência do STJ ia no sentido de negar a comissão em casos de não efetivação do negócio. Porém, isso foi ainda na vigência do Código Civil de 16, que não previa a comissão sem concretização do negócio. E aí ela fortalece. Não se pode vislumbrar uma atuação suficiente dos corretores para lhes gerar direito à comissão. Aproximar meros interessados não implica obter resultado útil, destacou a ministra, né? Então, a comissão é indevida em casos de desistência, como explicado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, em um precedente que traça a diferença entre arrependimento, quando existe o consenso das partes e a efetivação dos procedimentos de compra e venda, de desistência, quando ainda não houve consentimento entre os contratantes, né? E o ministro Raul Araújo manifestou entendimento contrário, para mostrar que a questão não é simples, ela é extremamente polêmica, né? Olha, aqui houve assinatura do compromisso de compra e venda, portanto já estava assinado, é devida à comissão. Óbvio que nós vamos ter que analisar as circunstâncias do caso concreto, mas o simples fato de haver o compromisso de compra e venda assinado não significa que as partes tenham manifestado inequivocamente o interesse de concluir o negócio. Tanto que a gente trabalha com compromisso e não com a escritura pública propriamente. Por quê? Porque há necessidade de um levantamento dos riscos daquele negócio. E, neste caso, se o negócio é frustrado porque há riscos ali que o comprador não quer justificadamente correr, me parece que não deve ser paga a comissão, não é exigível pelo corretor a comissão, né? Não sei se alguém tem alguma consideração, senão a gente já passa também até para respeitar os 10 minutos. O que a gente tinha com relação aos lançamentos, né, novos empreendimentos, imóveis na planta, lançamentos de imóveis novos? Antes, eu separei a cimenta para apresentar o entendimento anterior ao julgamento em sede de recursos repetitivos pelo STJ. Basicamente, prevalecia a ideia de que, sendo uma relação de consumo, aplica-se o CDC, e comissão de corretagem de valores que não integraram o preço do imóvel e devem ser suportados pelo vendedor, né? Então, a gente tinha muito frequente isso e obrigava-se a construtora a devolver, e o TJ em São Paulo não mandava devolver em dobro, normalmente mandava devolver o valor simples daquele que foi pago pelo adquirente, porque entendia que quem buscou o corretor não foi o consumidor. Ele, inclusive, consumidor, entra no stand, ele não sabe quem é corretor, quem é preposto da construtora e assim por diante. Então, o entendimento acabava sendo no sentido de resguardar os interesses do consumidor. Muitos julgamentos nesse sentido, a questão foi afetada em sede de recursos repetitivos pelo tema 939, que foi julgado aí pelo STJ, que fixou a seguinte tese, né?
validade reconheceu justamente o contrário, que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma com destaque do valor da comissão de corretagem. Ou seja, aqui só ficaram de fora aqueles casos em que no contrato não ficava claro o que era comissão, né, e o que era pagamento do preço de aquisição. Todo o restante, se houve destaque para a cláusula de comissão, o STJ entendeu como legítima essa transferência para o consumidor da obrigação de pagar a comissão. Eu tenho aqui as mesmas ressalvas do professor Flávio Tartucci, me parece que aqui o entendimento não respeita a lógica consumerista, nós estamos diante do contrato de adesão, quem buscou foi a construtora, tem o argumento econômico do outro lado, que de fato, não fosse assim, isso geraria um custo maior, porque ia ter que embutir no preço, o impacto econômico seria maior e assim por diante, mas é um tema bastante delicado. Alguém está levantando a mão aqui? O Vitor. Pode falar, Vitor, não tem... Aí eu já concluo. Sr. Maurício, desculpa, se quiser deixar para o final, na verdade, uma pergunta sobre a questão do arrependimento. Eu já coloquei aqui nas minhas promessas uma cláusula colocando o corretor para assinar, dizendo que as partes poderiam se arrepender e, neste caso, a comissão não seria devida. Como que você enxerga essa cláusula? Se esse arrependimento pode ser ali pactuado e afastado dessa regra aí do 725 do Código Civil? Muito interessante essa tua consideração. Previsto no contrato, harmonizando os interesses, absolutamente legítima autonomia privada. Se o corretor concordou, depois ele não vai poder reclamar essa comissão. Me parece extremamente cauteloso. Complicado, às vezes, é o corretor concordar, né? Mas esse prospectando, visualizando outros negócios, eu não vejo problema. O Lacerda, o que eu fiz e sempre faço, quando eu sou parte da corretagem e eu assino um compromisso de compra e venda com risco de certidão ruim, dívidas, aqueles problemas que podem surgir naturalmente, é que o corretor só recebe a corretagem no momento do pagamento final do preço. Para que haja o pagamento final do preço, tem que haver negócio. Se o negócio for frustrado por razões contratuais, ele naturalmente entra no risco. Porque normalmente o que ele quer pôr? Assinou o compromisso, ele recebe a corretagem. E eu afasto. Afasto por quê? Porque eu quero que ele ganhe se eu receber pela venda. Se eu não receber por qualquer razão, ele não ganha. Por exemplo, imaginemos que a segunda parcela venha do financiamento bancário frustrado, porque os compradores não têm renda ou têm algum problema. Como é que eu vou pagar como corretagem se eu não recebi pelo imóvel? Daí ele dizia para mim, o corretor, não, você paga sobre o sinal. Você está de brincadeira. O sinal eu estou ganhando por perder tempo e não vender o imóvel para terceiro. Eu não vou pagar corretagem por isso, se o negócio não se ultimar. Então, me parece, Vitor, que a gente pode pôr cláusulas contratuais nos mais amplos sentidos, que se o corretor aderir, concordar com a cláusula, o problema é só dele. Agora, eu também posso dizer, eu não aceito uma corretagem na qual eu assumo esse risco do negócio sair, mas não sair. Ser ultimado, mas não chegar ao seu desiderato. Isso é plenamente possível em matéria contratual. Aliás, eu acho que quem conhece um pouquinho de contrato toma esses cuidados. Fala, Gomide. Eu iria até mais além, mas isso é uma questão um pouco mais controversa. Não sei se vocês concordam com isso. Mas é muito comum também em negócio realizado, por exemplo, promessa de permuta entre incorporador e um proprietário de um terreno, para dizer o seguinte, o negócio jurídico só vai acontecer se eventualmente, por exemplo, o meu projeto construtivo for aprovado pela prefeitura. Porque se não for aprovado dessa forma, eu me reservo na faculdade, você fez tudo certo, o terreno está perfeito. Mas eu me reservo. E eu tenho um caso que a gente acabou ganhando no escritório, o corretor também assinou essa consideração sabendo que somente receberia caso todas aquelas condições elas fossem superadas. E aí ele propôs depois uma demanda para dizer que aproximou as partes e tal, que isso não tinha nada a ver com ele, mas o tribunal reconheceu que se ele foi parte no contrato, assinou, concordou com isso, inclusive no contrato de corretagem, não era devida à comissão. Isso, Gomide, tem um nome que é um tema que você acha que está no doutorado, chama-se alocação de risco.
Esse risco não é naturalmente naturalia negócio. Não é naturalia negócio da corretagem, mas se transformou em acidentalia negócio. Vinculou o efeito da corretagem ao efeito do negócio principal. Não tem nenhum problema. Isso é uma contaminação de eficácia entre dois contratos. Se o meu não der certo, o seu não deu certo. Isso é plenamente... Eu diria que qualquer pessoa que tem um bom advogado, como é o seu caso, que é um bom advogado, ou é cuidadoso, pode falar, eu só entro no jogo se houver não pagamento, caso o negócio seja mal sucedido. O problema é que a lei fala em aproximação. Só que entre a aproximação e o dinheiro entrar no bolso, o advogado pode criar essas cláusulas que nós estamos debatendo. Literalmente é isso. Entre a aproximação e o dinheiro entrar no bolso, eu posso ter cláusulas vinculando a corretagem. E o corretor pode dizer assim, aceito ou não aceito. Se não aceitar, o problema é dele. A questão toda, Gomide, que eu acho que você, o Lacerda e eu, que acabamos sempre estando em compra e venda imobiliária, cada um num limite, as minhas são mais imóveis para particulares, compra e venda de um apartamento por uma pessoa por outra, etc. A gente sabe muito bem que o corretor, quando quer um bom negócio, ele acaba aceitando algumas condições contratuais para poder vender o imóvel. Então é a hora de discutir. Também se não discutiu na hora, aplica a lei e acabou. Aí o problema vai ser outro, né? Então a gente que advoga sabe muito bem que o corretor é muito maleável para pegar o seu imóvel, ou seja, pegar o trabalho sobre o seu imóvel. É a hora de estabelecer as condições. É a hora de contratar. Agora, se não contratar, pacta sunt servanda ausente, a lei é aplicável de maneira subsidiária, né? Acho que é essa a lógica do que nós estamos trabalhando aqui. Mais uma vez, isso é óbvio, indica a necessidade de um bom advogado, né? Um bom advogado, como você contratou na cláusula do seu cliente, salva o cliente numa corretagem indevida. Ou ele paga a conta, quem mandou não procurar um bom advogado. Exatamente, Simão. Prometo que estou terminando, apesar das considerações que foram sempre super pertinentes e tudo a ver com o tema, a gente precisa só encerrar aqui. Então, esse tema foi replicado, essa questão do arrependimento perfeitamente, a autonomia privada, já disse tudo, né? E me parece aqui que é absolutamente relevante. Esse entendimento da STJ foi replicado no âmbito do Minha Casa Minha Vida, né? Com exceção de uma hipótese específica. Depois veio a lei dos distratos, que permitiu aí a possibilidade de que o valor referente à corretagem, né, tenha que constar lá naquele espelho do contrato, no quadro resumo inicial do contrato, né? O 67 prevendo que a hipótese de desfazimento, né, seja lá por distrato ou por denúncia unilateral e assim por diante, sem entrar muito no mérito das discussões, permitem que a construtora, a incorporadora, deduza o valor da corretagem da comissão do valor a ser devolvido, né? A exceção fica a cargo lá daquele arrependimento em 7 dias, depois de celebrado, aí sim tem que devolver, inclusive, o valor da comissão. O último ponto, para a gente encerrar a aula, foi essa questão processual que me chamou a atenção, da denunciação da lide. A gente sabe que o CPC atual, ele relativizou a importância da denunciação da lide. Antes era obrigatória em determinados casos e agora ela passa a ser facultativa. A grande questão é não estabelecer muitas lides secundárias no âmbito do processo para não demorar muito, economia processual e piriri. Mas no negócio de imobiliário frustrado, em que se constata que o corretor sonegou informações do adquirente e que isso foi relevante para a frustração do negócio, por que não denunciar da lide o corretor para que ele componha, né, essa lide secundária e, se apurado de fato essa ausência de informações e a frustração do negócio, que ele devolva o eventual valor de comissão que ele recebeu, né? Nesse sentido, eu me deparei com esse julgado em que se invocava exatamente o 723, a responsabilização do corretor por perdas e danos, né, em virtude de ter sonegado. Ele não agiu de forma diligente, ele não prestou todos os esclarecimentos e as informações que detinha a respeito. E o negócio depois foi frustrado, está sendo discutido judicialmente. O juiz em primeiro grau, e aí o que a gente reclama, né, nós como advogados, muitas vezes, é essa fundamentação que ignora texto de lei, né? Ele disse, entendo que a denunciação da lide também não merece acolhimento por ausência de fundamento legal, não havendo disposição legal específica ou contratual. Quer dizer, não há disposição legal específica. E o 723, que prevê a hipótese de responsabilização do corretor, ele ignorou, né? Embargos de declaração não reconheceu, e aí agravo de instrumento. E o TJ manteve a decisão, mas com outros, melhorou a fundamentação. Ele não disse que não tem fundamento legal. Ele disse que
a lide secundária não é necessária, porque contra a economia processual, e piriri, que eu não vou ler aqui, está aí no slide, depois eu posso disponibilizar a vocês, o número, inclusive, do agravo de instrumento, não permitiu a inclusão do corretor, obrigando a parte a ter que entrar com uma ação contra o corretor, né? Tudo bem, um novo processo, não sei se a economia processual é tanta assim, que a gente poderia discutir isso nos próprios autos, mas essa é a questão que eu coloco a vocês para reflexão também, né? Com isso, a gente encerra aí, gente, acho que era mais esse o contexto, as reflexões, as provocações. Espero ter alcançado o objetivo de promover esses debates, acho que num público qualificadíssimo, como sempre, que sempre né, das aulas do professor Simão, inclusive aqui na pós-graduação da USP, acredito que tenha alcançado essa possibilidade de debates em torno do tema da corretagem, que é um tema ainda que tem inúmeras outras questões, mas eu procurei destacar aquelas que me pareceram mais relevantes atualmente. Agradeço enormemente o convite, foi um grande prazer estar aqui com vocês, desejo sucesso aí na continuidade do doutorado de todos que me assistiram nessa aula, e que o professor Simão continue aí, com o auxílio do professor Tartucci, professor Bunazar, que infelizmente não deu o ar da sua presença aqui, da graça, continue possibilitando esses ambientes muito bons de debates jurídicos de altíssimo nível. Muito obrigado, viu? Lacerda, tira só a apresentação agora, que eu quero fazer só uma nota derradeira. Vou tirar. Que, assim, a semana passada eu saí bastante insatisfeito com essa nossa aula, completamente insatisfeito, com muitas premissas verdadeiras que não são verdadeiras e com pouca disposição para rever premissas erradas dos meus alunos, todos aqui presentes, cada um a seu tempo. E eu saí muito insatisfeito da aula passada, bastante insatisfeito. E eu ia te dizer o seguinte, Lacerda, eu acredito genuinamente que o ambiente de pós-graduação é um ambiente para a gente levantar dúvidas e gerar debates e trazer reflexões. Por exemplo, a pequena discordância entre mim e o Tartucci sobre a natureza principal acessória, ela é totalmente relevante em termos técnicos e é totalmente brilhante em termos de pós-graduação. Porque pós-graduação é para isso. É para a gente ter dúvidas e colocar questões. Colocar questões e trazer opiniões. E se as opiniões forem coincidentes, muito bem. Se forem divergentes, melhor ainda. Um curso de pós-graduação, ele se predispõe a lançar questões para que os alunos evoluam, leiam mais, busquem mais conhecimento. O curso de pós-graduação não é um curso de certezas. Hoje em dia, há um desvio categorial com excesso de certezas. Eu agora acabei um pequeno compilado de Wikipedia e outros sites sobre o Egito, que eu vou fazer uma viagem e fiz uma compilação de coisas sobre o Egito. E eu fiz isso na forma de um e-bookzinho, que eu digo assim, isso aqui não é o fim da conversa, é mais um compilado para estimular que a gente prossiga lendo coisas sobre o Egito. E, infelizmente, hoje, com o pouco tempo que as pessoas têm para se dedicar aos assuntos, as questões são fechadas em poucos segundos. Eu me lembro quando eu era aluno, e eu postei isso no Instagram, a Tereza deu a regra do tio e do sobrinho, do 1617, do Código Antigo de Sucessão, eu achei aquilo completamente errado. Eu falei, acho que a Tereza errou. Não é possível que ela disse isso. E, ao final da aula, eu fui procurar a Tereza e falei, Tereza, eu entendi que você disse isso, podia eu ter entendido errado. Ela falou, não, eu disse isso e é isso. Eu falei, Tereza, onde é que eu posso ler um pouco mais? Ela me indicou 4, 5 autores de direito civil para ler sobre aquele tema. E não só ela tinha razão no que ela tinha dito, eu estava errado na minha percepção de um eventual erro dela que não existia, como eu fui ler as fontes, fui ao Coelho da Rocha, fui depois ao direito romano, e estou dizendo isso anos, tá? Não foi naquele dia. Eu fiz um estudo por anos a fio da regra do tio e do sobrinho. Então, eu acredito que a pós-graduação, hoje em dia, ela está, primeiro que bastante disfuncionalizada. Ela é uma pós-graduação, um mestrado-doutorado para a gente discutir certezas e banalidades. As pessoas não estão a fim de enfrentar os temas com muita dedicação. E logo tem respostas prontas, né? Me lembro eu também, quando eu tinha aula com o professor Vilaça e o professor Gavião, eu sempre cito Vilaça com muito carinho, porque, vocês já sabem, eu sou apaixonado pelo Vilaça, acabou o assunto, não escondo isso de ninguém, pela Tereza, minha orientadora, sou apaixonado, também não escondo isso de ninguém. Eu me lembro que tinha uma menina dando um seminário uma vez, Lacerda, sobre compra e venda a contento, ad gustum, e ela dizia que se o comprador disser não quero porque não gostei, a compra e venda é nula. E ela repetiu isso várias vezes. E o código diz que a compra e venda é sob condição
suspensiva. Está escrito no código, que todo mundo sabe que é no plano de eficácia, porque nunca leu pontos. Eu me lembro que eu era aluno, portanto, quando acabou a aula, eu fiz essa pergunta e depois eu, de maneira irascível, porque eu era muito bravo naquela época, saí da sala de aula. Porque realmente a gente, num ambiente de pós-graduação, ou tem uma leitura, ou tem uma dedicação, ou tem dúvidas para estudar, ou a gente fica repetindo certezas. E a aula de hoje eu gostei por causa disso. Você trouxe questões para debater, questões para refletir. Eu acho que a gente não teria, no pós-graduação, o desiderato de ensinar. A gente tem de lançar questões a partir dos nossos estudos. Agora, o que eu mais gosto de uma aula como essa é pensar que hoje, 2021, né, 11 anos após aquele maio que eu te encontrei lá em Lisboa, 11 anos já, Gomide, que você tirou o seu mestrado, a gente está dando aula, e, enfim, aquele nosso grupo, que era um grupo de pessoas assim, só jovens, apaixonados pelo direito civil, hoje assumimos um lugar de protagonismo no debate jurídico. Falo isso de mim, de você, do Tartucci, do Alexandre Gomide, que é o mais novo, foi meu aluno na FAP, mas que hoje também está com esse protagonismo. Então, acho assim, muito legal a carreira que nós traçamos e onde nós chegamos. Muito obrigado por compartilhar essas suas questões, essas suas inquietações e esse seu conhecimento sobre o tema e deixar meus alunos enriquecidos, porque quando eu terminei o meu livro do Egito, eu pus assim, que essas notas sejam notas que gerem só uma coisa, vontade de ler mais. Então, acho que as aulas de pós têm que dar essa vontade. A sua aula é uma aula que deixa essa vontade. Vamos ler mais sobre o tema, vamos pensar mais sobre o tema, vamos refletir mais sobre o tema. E isso é o que merece uma pós-graduação da Faculdade de Direito. De qualquer maneira, semestre que vem eu não vou dar aulas nem de graduação nem de pós, tirei licença prêmio. Provavelmente agora eu vou reduzir bastante minha carga docente, porque nesse ritmo que nós estamos indo, a coisa não vai bem. Obrigado, Maurício. O seminário fica com o professor Tartucci e eu vou agora para o Migalhas, que eu tenho que entrar 11 horas no nosso evento. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Até mais. Obrigado, gente. Mais uma vez, só me despeço aqui. Tudo de bom, boa continuidade de cursos, seminários. Mais uma vez, obrigado pela receptividade. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tá no mudo. Tá no mudo, Flávio. Obrigado, pessoal. Vamos fazer um intervalo de 15, 20 minutos e voltamos aí para os seminários, tá bom? Quem é que vai apresentar hoje? Eu e o Gomide, professor. Isso. Vixe, professor Gomide vai ser complicado, porque cada frase dele eu já contesto 5 coisas, mas tudo bem, vamos em frente. Então, voltamos daqui a pouco com o intervalo.